Olá, senhoras e senhores, Raichuchu aqui na área. Hoje a gente vai estar vendo um vídeo que eu nunca vi esse canal, é Jaqueline Guerreiro, o nome acho que é da moça, né, que grava o vídeo. E o título do vídeo é O Lado Obscuro da TV Infantil, as polêmicas no set da Nickelodeon. Eu já tô ligada que tem muita polêmica da Nickelodeon. A Sam do iCarly, ela é toda traumatizada, toda fodida, que ela passou por um monte de coisa no iCarly. Até fizeram Semi-Cat depois, e aí teve o remake do iCarly, ela não voltou porque ela tá toda coitada, traumatizada. Eu sei que tem um monte de bagulho, né? Da série. Ah, da Victoria Justice também, que, querendo ou não, o foco era pra ser na menina lá, só que acabou sendo na Cat, que é a Ariana Grande e tal, não sei o que. Enfim, sei algumas fofocas, né, polêmicas. Mas vamos ver aqui quais são as outras e ir descobrindo juntos as tretas, né? Coisas da nossa infância que viraram treta, né? Vamos embora. Oi, bonitos bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais uma Quinta Misteriosa aqui no canal. E antes de mais... Gostaria de dizer que zica os Funko dela, tá? Caralho, ela tem Funko de tudo, mano. Nossa, é tudo por cor, separadinho, que bonito. Ah, o meu... Esqueci o nome, meu set, né? Meu box do Harry Potter é igual dela. Ele tá ali atrás, não vai dar pra ver no meu. Eu também tenho o meu, mas os meus não são tão legais. O que falta pra ter esse nível de organização? Uma parede e uma estante assim e paciência pra botar tudo organizado por cor. E eu não trouxe todos os meus livros aqui também pra São Paulo, né? Tem alguns em Recife ainda. mais nada, se você é novo por aqui e ainda não tá inscrito, já se inscreve aqui embaixo. Tô Que me tem um vídeo avisando novo do toda semana pra Aldo, como é que vocês. tá, se tá Playlist baixo. completa do Quinta com todos os casos que eu já contei aqui na descrição pra você maratonar. Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser. E eu vou deixar as minhas redes sociais na tela pra vocês me acompanharem por lá, que tem conteúdo extra. E agora bora começar o caso de hoje. Vou pegar um biscoito que eu tô com fome. Bom, no caso que eu vou contar pra vocês hoje, na verdade são casos, né? Então não é um caso só em específico, são vários casos que aconteceram e todos eles têm um denominador em comum, que é a Nickelodeon. Então acabou de sair um documentário, eu vou falar mais sobre ele durante o vídeo, no final do vídeo também. Ah, saiu um documentário? E aí eu montei esse vídeo pra vocês sobre todas essas coisas que aconteceram, com todas essas pessoas envolvidas, que são muitas. Então, a gente tá falando de atores, de produtores, roteiristas, pessoas que trabalhavam nas equipes de filmagens, os pais. Tipo assim, é muita coisa. Então eu vou abordar todos esses casos que aconteceram e vocês vão perceber que durante o vídeo eu vou citar uma pessoa, vou finalizar às vezes esse assunto e aí eu vou pra outro assunto, às vezes eu vou voltar no tempo, porque não tem como eu contar cronologicamente quando eu tô falando de várias pessoas e vários casos diferentes, mas eu prometo que vai fazer sentido pra vocês. Então nesse vídeo eu vou falar sobre Dan Schneider, sobre Brian Peck, Drake Bell, Amanda Bynes e várias outras pessoas que estão envolvidas em toda essa história e todo esse escândalo, né, que aconteceu nos últimos anos. E agora com o documentário muita coisa ficou mais clara. E eu achei que era o momento perfeito pra eu trazer tudo isso pra vocês em um vídeo só. Então, assim, eu não era uma criança que assistia Nickelodeon, eu não tinha esse canal em casa, eu assistia Boomerang, Cartoon Network, TV Globinho, era esse tipo de conteúdo que eu consumia. Eu não consumia as séries da Nickelodeon, então, assim, pra quem assistia, eu acho que vai ser até muito mais fácil entender tudo que eu vou contar nesse vídeo, porque a gente começa a falar sobre Nickelodeon nos anos 90, então era, assim, um canal gigante, as crianças amavam. Nessa época a gente não tinha internet, né? Então, os anos 90, início dos anos 2000, o que as crianças... Nickelodeon tinha iCarly, eu assistia muito iCarly, Drake e Josh, tinha o Brilhante Victoria, eu amava Brilhante Victoria. Deixa eu ver o que mais tinha na Nickelodeon que eu gostava. Mano, tinham vários da Nickelodeon. É que eu tô falando mais desses que eram vibe com gente mesmo, né? Não desenho. Desenho com certeza tinha vários que eu vi da Nickelodeon. Mas pensando desses que tinham... que eram seres humanos mesmo, tinha um elenco. Deve ser... Tem o Semi-Cat depois. Big Time Rush. Tinha... Zoey 101 eu não peguei tanto. Zoey 101 eu acho que eu era muito nova quando começou o Zoey 101. Falei aí, Carly. Hora de mandar o Pix, bora galera, bora galera do mundo, bora galera desenvolver. Quem não quer eu não assistia. O Drake e Josh. Mano, eu tô parando pra pensar, só tinha esses.
Vou jogar até a hora da próxima live. O cara 24 horas virado. Manual de sobrevivência escola do net. Falaram do Henry Danger, mas não era da minha época. Calma aí, ó. Desenhos Nickelodeon. Eu tenho que lembrar quais são todos, senão eu tô doido. Eu tô escrevendo com uma mão só, tá, gente? E sem olhar. Então, se tiver errado... Ó. Pensando no desenho de gente, no caso. Quais que tem? Série? É melhor na série. Não, esses aqui... Esse não conheço. Mano, eu acho que de gente mesmo... Ah, esse... Thunderman eu lembro. Mas eu já era um pouco mais velha quando lançaram. Nickelodeon, Luva e Speed. Do nada. Off topic. Quê? Thunderman não é muito da minha época, mano. Mas, vamos dizer que foram esses aí. Foi Brilhante Victoria, Big Time Rush, iCarly, Drake e Josh. Mano, eu acho que era esses. Eu acho que eram esses os mais famosos. E, tipo, com gente, né? A mina do Thunderman é muito linda mesmo. Mas eu não assistia. Thunderman e esse do Henry Danger, não sei o quê. Eu era mais velha já, quando lançou. E os 801 eu não peguei o começo. Então, Consumiam era TV, né? Desenhos, séries. E a Nick era um canal realmente gigantesco. Era o canal que todas as crianças, principalmente as crianças americanas, ligavam para assistir os seus desenhos e programas favoritos. Então, no próprio documentário, eles citam alguns desses programas do início ali dos anos 90. Então, eles falam sobre Salute Your Shots, Are You Afraid of the Dark, Ren Stimpy, provavelmente no Brasil vieram com outros nomes. Não conheço. Então, se você nasceu nos anos 90, você com certeza assistia ou Nickelodeon, ou Disney, Boomerang, Cartoon Network e assim por diante. E se tem uma pessoa que é muito importante quando se fala de Nickelodeon, é o Dan Schneider. Então, já no início do vídeo, eu vou falar um pouco sobre a vida dele pra gente ter um contexto de quem é esse homem. Daniel James Schneider nasceu no dia 14 de janeiro de 1966 em Memphis, Tennessee, nos Estados Unidos. Dan, como era chamado, teria crescido como um adolescente estranho e seus pais não tinham muitas esperanças no futuro dele. O pai dele estudou em Harvard e tem alguns boatos de que o Dan teria estudado lá também, mas ele nunca frequentou a universidade. Foi no teatro que ele se encontrou. No final da sua adolescência, ele faz um teste para um pequeno papel em um filme adolescente que estavam gravando na cidade que ele morava, em Memphis, e ele consegue o papel. Então, aos 19 anos, ele faz esse teste, né, consegue um papel na série da ABC Head of the Class, que na época era uma das maiores comédias da TV. Ele queria demonstrar o seu talento como escritor, então ele vendeu o seu primeiro roteiro para essa mesma série. Ele escreveu esse roteiro com um colega de elenco, e foi assim que ele deu o início da carreira dele na TV. Mas a jornada dele na Nickelodeon começou em 1993, quando o executivo de desenvolvimento da Nick, Albie Hatch, conversou com ele sobre um programa de sketches que eles estavam escrevendo chamado All That. O Dan foi convidado para escrever o piloto. E foi aí que ele começou a produzir e escrever os episódios para a série All That, que estreou em 94. E ele ajudou a lançar a carreira de vários artistas da comédia, como Kel Mitchell, Kenan Thompson. E rapidamente All That virou um programa bem popular. Eles até recebiam grandes celebridades como convidados. Então vários atores que participaram de All That deram entrevista nesse documentário que eu usei para grande parte do que eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo. Que nos Estados Unidos estreou com o nome Quiet on the Set, The Dark Side of Kids TV, que em tradução seria Silêncio no Set, o lado obscuro da TV infantil. E foi exatamente com esse nome que veio pro Brasil, o lado obscuro da TV infantil. Vocês conseguem assistir a todos os episódios, que eles já saíram, tanto na Prime quanto na Max. Então eu já assisti todos os episódios e trouxe todas as partes mais importantes aqui pra contar pra vocês nesse vídeo. Então uma das atrizes que deu entrevista pro documentário e que atuou em All That na época foi a atriz Katrina Johnson. Então ela conta que em certo ponto ela já estava atuando na Nick há alguns meses e aí os pais dela recebem uma ligação da Nickelodeon falando que a Katrina estava engordando muito e que eles precisavam dar um jeito nisso porque eles já tinham uma atriz gorda e não poderiam ter duas. Ela conta que isso é uma coisa que marcou ela pra sempre, que ela lembra disso até hoje, né, deles falando que ela não podia engordar, que ela não podia virar uma atriz gorda. Ela conta também que quando ela entrou em All That, ela era uma pré-adolescente, então ela começa a crescer. E ela não parecia mais tanto uma menina, agora parecia mais uma mulher. Então, rapidamente, eles acharam outra atriz parecida com ela
pra ficar no lugar dela, só que no caso bem mais jovem. Então o Dan, nesse contexto, ele sempre aparecia como o diretor brincalhão, crianção, que faz muita piada, que tá sempre ali junto, que é amigo dos atores, que fazia todo mundo rir. Então, assim, no começo, quando ele entra na Nick com All That, essa é a imagem que as pessoas tinham dele. E é aí que a Katrina conta que o Dan, como diretor, ele queria sempre fazer a melhor cena possível. Então, às vezes, os atores tinham que gravar e regravar cenas por muitas e muitas horas. E a gente tá falando de atores mirins, então são crianças aí entre 8 e 15 anos de idade, que na maioria das vezes... Acho que tá muito alto em relação à minha voz, né? O volume. Vou baixar só um bocadinho. São os provedores de suas famílias. Então aqui a gente tá falando de uma relação de poder entre adulto e criança. E mais ainda que isso, uma relação de trabalho. Que, obviamente, envolve dinheiro e que naquele contexto, pra eles, é muito importante. Então, eles falam assim que gravar por muitas horas, até mais do que eles deveriam, já que eles são atores mirins, e o fato deles não poderem... Até eles poderiam, mas eles não tinham essa abertura pra poder falar, olha, são muitas horas, a gente tá muito cansado, a cena ficou boa. Eles não tinham essa abertura pra falar, caso alguma coisa incomodasse, porque tinha esse medo, né? De se eu falar alguma coisa, vão me tirar da série... vão colocar outra pessoa no meu lugar e num piscar de olhos eu posso ter perdido uma oportunidade única. Então, como eu falei, eles passavam horas trabalhando. O ator Liam Neeson também dá uma entrevista no documentário e ele cita que o que mais deixava ele desconfortável em tudo isso, além de trabalhar por muitas horas seguidas, era o fato de que muitas vezes ele tinha que usar roupas super justas que ele precisava usar para determinadas cenas e que marcavam o seu corpo. Lembrando que ele precisava usar para determinadas cenas e que marcavam o seu corpo. Lembrando que a gente tá falando de atores que estavam em fase de desenvolvimento, né? Então ele conta sobre uma cena específica, que ele precisou usar uma prótese de nariz, porque ele estava interpretando um super-herói chamado Capitão Narigão. Essa prótese... Tu quer patrocínio do vídeo do YouTube direto também, como filme, série, calculando direto? Pode ser. Também fazia parte da roupa dele. Então ela ficava dos dois lados do ombro, que fica claramente parecendo um pênis. Então, assim, a piada do lado do ombro, que fica claramente parecendo um pênis. Então, assim, a piada desse personagem era o momento em que ele espirrava no rosto de outra atriz. E eu nem preciso dizer pra vocês o que isso parecia, né? Então, a gente tá falando de um programa de TV, de comédia pra fazer as crianças rirem, e que tem crianças de, tipo, 6 anos de idade assistindo. Então ele conta que ele tinha algumas cenas assim que deixavam ele extremamente desconfortável, mas que ele não reclamava, que ele sabia que ele precisava fazer pra continuar sendo escalado. Então ele comenta também que a essa altura eles sabiam que estar próximo do Danny poderia trazer um nível extra de sucesso pra eles. Por isso que eles nunca reclamavam sobre nenhuma coisa que deixasse eles desconfortáveis, especialmente pro Danny. Eles nunca reclamavam nada pro Danny, tudo que ele pedia eles faziam. Porque eles sabiam que era importante ter essa aprovação dele, que estar próximo dele poderia ser muito bom para a carreira deles como atores. Ele conta que o Dan deixava muito claro quem eram essas pessoas, esses atores que estavam próximos dele. Então é nesse momento e nesse contexto que entra a Amanda Bynes. Eu já fiz um vídeo só sobre a Amanda Bynes anos atrás aqui no canal, que era justamente para falar sobre o declínio de Amanda Bynes, da carreira dela, o que aconteceu com a Amanda Bynes. Então eu discuti várias teorias da época. Então hoje, com esse documentário, tem muita coisa que, quando eu gravei aquele vídeo, pra mim não fazia sentido e que agora faz todo o sentido do mundo. Então a Katrina, a atriz, conta que tinha um clube de comédia em Hollywood chamado Laugh Factory. Eles tinham oficinas para crianças, então as crianças iam lá, aprendiam, faziam números de comédia. E a Katrina era uma dessas pessoas que se apresentava lá. Então ela conta que às vezes o Dan Schneider, o Brian Robbins, que escrevia roteiros com o Dan, meio que uma galera assim da Nick, iam até lá para prestigiar ela e outros atores. E teve um dia específico que ela tava lá e que a Amanda Bynes também tava lá, ela já tinha... A Amanda Bynes é aquela que fez aquele filme lá, ela é o cara, e aí ela surtou, né, hoje em dia. Tipo, ela é toda traumatizada, cheia Pô, toda fodida das ideias, né? Tinha visto a Amanda e comentou com o Dan que ele precisava assistir essa garota, que era extremamente talentosa. Então a Amanda já tinha um agente e já estava fazendo essas aulas de comédia desde os 7 anos de idade. Então ela é descoberta 2 anos depois, em 1996, e imediatamente o Dan leva ela como Florian pra ela atuar em All That.
E uma coisa que é muito interessante que eles citam nesse momento é que as garotas, nessa época, sempre tinham 2 tipos de papéis em Hollywood. Ou era o papel de uma garota fofinha, inocente, ou elas eram hipersexualizadas com papéis que eram criados para o público masculino. Já a Amanda, ela era muito engraçada, tinha muita personalidade, um talento cômico, que era algo raro, assim, pra época. E ela acabava que não se encaixava em nenhum. E as crianças que atuavam em All That nessa época estudavam no set, então eles tinham aulas todos os dias, durante 3 horas por dia. E aí eles contam que em determinados momentos a Amanda sumia, e eles não sabiam onde ela estava, até que alguém dizia que ela estava com o Dan, seja criando, tendo ideias, escrevendo cenas. Então desde o início, né, da entrada dela na Nickelodeon, ficou muito claro para todo mundo a proximidade muito rápida que ela teve com o Dan Schneider. Então, assim, os atores contam que os pais, na maioria das vezes, acompanhavam os seus filhos, né, no set, ficavam por lá, mas eles tentavam não atrapalhar, não ficar junto no set, então muitas vezes eles ficavam nos camarins. Só que os pais da Amanda estavam sempre lá e sempre muito próximos da filha, principalmente o pai dela. Então o pai dela cuidava da carreira dela de perto, então ele sempre estava por ali e ele tinha muitas expectativas sobre a carreira dela e o quanto ele queria que ela fosse bem sucedida, então tinha muita pressão em cima dela. E ele, junto do Dan, meio que planejaram toda a carreira da Amanda. E isso era uma coisa que causava um certo tipo de inveja nos outros atores mirins que viam ela sendo a queridinha do Dan, vendo que ele dava mais atenção pra ela do que outros atores, e que eles sabiam que estar próximo do Dan e ser um favorito dele queria dizer que você conseguiria mais papéis, conseguiria mais tempo de tela, quem sabe outros papéis dentro da Nickelodeon, então eles sabiam que era uma coisa vantajosa. Tanto que, aos 13 anos de idade, a Amanda ganhou seu próprio programa dentro da Nickelodeon. Em 1999, estreia o The Amanda Show, que é o programa dela, e ela brilha desde o primeiro episódio. Foi a grande chance dela como atriz e a grande chance do Dan como criador, porque foi a primeira vez que ele foi citado como criador. Então agora ele tinha ainda mais poder e controle dentro dessa série que ele criou. Quando a gente fala de uma série que tem uma protagonista mulher, é natural pensar que por trás das câmeras tivessem mulheres também, né, na produção. Mas as roteiristas do programa na primeira temporada, que no caso foram apenas 2 mulheres, disseram que essa experiência foi uma das mais perturbadoras da carreira delas. Ô, louco, então elas dão entrevista no documentário e uma delas foi a roteirista Jenny Kilgan. Ela conta que haviam fóruns na época onde as pessoas falavam sobre roteiros de sketches e que não era comum mulheres trabalharem em sketches na época. Mas aí um roteiro dela chega até o Dan junto com vários outros e ele pede pra colocarem do mais engraçado pro menos engraçado e o dela era o primeiro. Então o dela era o melhor, o mais engraçado. E foi assim que ofereceram pra ela uma vaga como roteirista no The Amanda Show. Então ela é contratada junto com uma outra roteirista chamada Christy Stratton, as 2 aparecem no documentário, e elas contam que elas eram as únicas mulheres dentre todos os roteiristas e que desde o início, no momento que elas foram contratadas, eles explicaram que eles tinham apenas um salário para um roteirista, então elas teriam que dividir esse salário. Basicamente, eles iam ter 2 pelo preço de uma. Então as 2 aceitam o trabalho porque era uma oportunidade muito grande, né, de trabalhar como roteiristas dentro de uma série de comédia na Nick, né, que era gigantesca, então era uma coisa extremamente comum, não tinham mulheres trabalhando como roteiristas, então elas viram a oportunidade, aceitaram, e as 2 se deram bem desde o início. Que bom, elas contam também que desde o início o Danny disse que ele não achava que mulheres eram engraçadas e que elas não sabiam escrever piadas. Então, assim, elas tinham acabado de entrar na Nickelodeon e elas contam que o Dan pediu pra que elas citassem na frente de todo mundo, uma sala lotada de roteiristas homens, uma roteirista mulher engraçada que elas conhecessem. Então, isso já foi, tipo, logo que elas chegaram. Inclusive, elas explicam que o Dan comandava essa sala de roteiristas, onde eles ficavam lá escrevendo os sketches, e ele sempre estava presente. E elas contam que desde o início foi criado um clima, assim, dentro da sala de roteiristas, de descontração, de piadas, eles brincavam o tempo todo sobre todo tipo de coisa. E ela fala que o Dan, às vezes, queria que você falasse alguma palavra específica e ele mandava você falar, e ele ficava insistindo até que você falasse na frente de todo mundo. E que ele também criava algumas situações, assim, por exemplo, ela cita uma em que ele disse que quem tomasse um pote inteiro de sorvete ia ganhar $300 e que ela precisava de dinheiro, ela já ganhava metade, né, de um salário, então ela aceitou. Tomou o pote inteiro de sorvete. Jogos mortais, tá ligado? Só que ele nunca pagou os $300. E aí ela fala que em um outro momento tinha uma mosca na sala de roteiristas e ele falou que quem matasse a mosca ia ganhar $30. E ela respondeu, eu devo adicionar na sua conta?
Mas ela disse que falou de uma forma super brincalhona, que era uma coisa que ele tinha colocado na sala, né? De você sempre poder brincar, e era tudo muito descontraído. E que imediatamente ele não gostou dessa brincadeira e chamou ela pra outra sala, onde ele começa a gritar com ela, perguntando como ela se atreve a falar na frente de todo mundo que ele não paga suas apostas. E aí ela responde que ela tava brincando, e que ao mesmo tempo que o próprio Dan tinha criado essa atmosfera, né, de brincadeira, ele era muito volátil e mudava do nada. Bipolar. Outra coisa que elas citam é um momento em que o Dan cria uma personagem pra Amanda que chama Penelope Taint. E essa palavra taint em inglês é a parte do corpo que fica entre o pênis e o ânus. Elas contam que na sala de roteiristas ele disse não comentem pra ninguém o significado dessa palavra. Em algum momento alguém perguntou se essa palavra significava o que eles estavam pensando e ele respondeu que não era isso. E pronto, ficou por isso mesmo. Eles simplesmente aceitaram. Então a Christy, né, uma das roteiristas, comenta que nesse momento ela entendeu que isso era poder, o quanto de poder que ele tinha ali dentro. Se pra ele taint era uma coisa engraçada e ele diz que não é nada demais, isso é suficiente e todo mundo aceita. Mano, como Além assim? disso, outra situação que elas citam é o fato de que eles sempre tinham que estar disponíveis pra trabalhar, no caso os roteiristas. Então, por exemplo, se eles falavam que precisava trabalhar no final de semana, eles tinham que estar disponíveis, não importava se era final de semana, se eles tinham um compromisso, eles sempre tinham que estar lá. Você nunca podia dizer não, então o Dan queria controlar absolutamente tudo, inclusive o tempo das pessoas. E elas contam que o Dan foi ficando cada vez pior conforme a temporada ia avançando e que ao mesmo tempo que aquilo era uma oportunidade única pra elas, né, era uma oportunidade nova também, porque elas nunca tinham trabalhado como roteiristas Elas em podiam achar que era uma normal, série né? tão Tipo, grande assim, né, num canal tão grande. Então, pra elas era muito difícil entender o que acontecia ali dentro daquele ambiente de trabalho e que era aceitável e o que não era. E aí que elas começam a contar algumas coisas mais pesadas que o Dan fazia com elas dentro, né, desse ambiente. Então, por exemplo, às vezes ele chamava elas e ficava mostrando pornografia pra elas, pedia pra que elas fizessem massagem nele o tempo todo. E entre as coisas que ele pedia, na maioria das vezes elas não conseguiam se esquivar, não conseguiam dizer não, porque elas sabiam que dizer não pro Dan poderia custar o trabalho delas. E é na metade da primeira temporada que elas descobrem que a forma como elas foram contratadas, né, onde o valor que um roteirista receberia, as duas teriam que dividir, né, era algo contra as regras. Então, até aquele momento elas achavam que era normal e que isso poderia acontecer. Aí elas foram e na que tava tudo justiça, bem. algum tipo. Então, quem descobre é a Jenny, e aí o Dan liga pra ela e pergunta se ela tinha alguma coisa a ver com isso, porque agora eles tinham que pagar o salário total pra cada uma delas. E que se ele descobrisse que foi ela que fez isso, ela nunca mais ia trabalhar pra Nickelodeon ou pra qualquer outro lugar. Ou seja, ele tava fazendo uma coisa completamente errada. E quando... Pior que tem muito isso, né? Tipo assim, quando você é... Eu vejo muito em filme, né? Nunca vi isso acontecendo na vida real, graças a Deus. Mas tem muito isso. Quando o cara tem muito poder, seja fama, monetário, essas coisas, ele fala assim, vou fazer questão de você não trabalhar mais aqui e em nenhum lugar, tá ligado? Tipo, faz você ficar mal falada, tá ligado? E todo mundo que for sócio ou amigo, desse cara não vai aceitar você, sabe? E acaba com a sua carreira, mano, uma porra dessa. Tipo, um telefonema e sua carreira acaba. Entendeu? Tem contatos e tal. Mano, com certeza existe isso na vida real, mas é o tipo de coisa que eu só vi em filme, né? Então é doideira acreditar. ele foi descoberto, né? Ela descobriu. Ele simplesmente ligou pra ela ameaçando ela. E aí, seguindo mais pro final da primeira temporada, interior deve ter bastante a Christy mesmo. tinha pedido 2 vezes pra sair mais cedo. Como eu falei pra vocês, às vezes eles precisavam trabalhar final de semana. E em 2 momentos que ela cita no documentário específicos, ela tinha um compromisso. Então, em um deles, ela tinha um show e o outro ela tinha combinado com os amigos que eles iriam na casa dela, ia fazer alguma coisa lá. E ela conta que ela ficou o máximo que ela pôde, já tava à noite, quando ela pediu pra sair. Então, foram 2 vezes que ela pediu pra sair do trabalho, né? E que por conta dessas 2 vezes, ela foi demitida. Então, ela não volta pra escrever, né, os roteiros da segunda temporada do The Amanda Show. Então ela é demitida, mas a Jenny, a outra roteirista, é chamada pra continuar na segunda temporada. Então ela chega e o Dan conversa com ela dizendo que ela vai receber por 16 semanas de trabalho, mas que ela vai trabalhar durante toda a temporada, que seria mais ou menos 27 semanas. Ué? Ou seja, ele tava pedindo pra ela voltar sim, ela iria receber, mas ela iria receber só pela metade do tempo que ela iria trabalhar. O resto ela teria que trabalhar de graça. E o motivo um jeito de fazer metade do salário, tá ligado? Tipo, antes ia ser
Antes era um salário dividido pras duas, agora ele fez o salário de um tempo ser pela metade. Mano, esse cara é ô louco. Segundo ele, era porque simplesmente ele não podia pagar mais do que isso. Que mentira! Só que ela conta que ao mesmo tempo que ele falou isso pra ela, ele tinha contratado um novo roteirista homem que recebia o salário integral normalmente, não da forma como ele tava fazendo com ela. Uhum. Então aqui fica muito claro, né, que ao todo eles tinham só 2 roteiristas ali, junto com vários outros homens, e elas tiveram que passar por todas essas coisas que eu citei simplesmente por serem mulheres. Os homens nunca passaram por nada disso e recebiam Coitadas. tudo tranquilamente, não eram colocados, né, nessa posição onde elas tinham que fazer coisas vergonhosas, como o Dan pedia. Então, nessa parte fica muito claro a discriminação de gênero que elas sofriam, né? Porque elas passavam por todas essas coisas que nenhum dos homens passava. Já o Dan negou isso que ela falou sobre os salários. Ele disse que ele não tinha controle nenhum sobre o salário dos roteiristas. Depois que isso acontece, a Jenny conta que ela estava apenas no 4º dia de trabalho na 2ª temporada do The Amanda Show. E o Dan chamou ela na sala de roteiristas em algum momento e humilhou ela na frente de todo mundo. E era uma sala completamente lotada de homens. E ela disse que ali foi a gota d'água. Então ela decidiu que, apesar de ser uma oportunidade muito boa pra ela, né, de trabalho, não valia a pena por tudo que ela tava passando. Então ela pede demissão. Depois disso, ela entra com um processo contra o Dan por discriminação de gênero, ambiente hostil de trabalho, assédio, exploração das únicas roteiristas mulheres, recusa em pagar o salário integral, e ela tem a Christy, né, a outra roteirista, como testemunha. Em resposta, a Nick faz uma investigação interna e oferece um acordo pra Jenny. E ela sabia que o fato dela ter entrado com um processo contra o Dan simplesmente poderia custar a sua carreira. Mas ela conta que entrou mesmo assim porque ela não queria que outras mulheres sofressem o que ela sofreu lá dentro. Coitada. Mas que no fim, o Dan não parou. A partir desse momento, o clima começa a mudar. Os atores contam que quando o Dan entrava no set, você sentia, você sabia que ele tava lá, de repente. Também, né? Imenso desse jeito, não tinha como dizer que não percebeu que o cara chegou, né? Deve até dar aquele tudum no chão. Porra, tá de sacanagem, né? Ele não era mais aquele cara engraçado, que fazia muita piada. Agora ele era um diretor que gritava muito com todo mundo. E todo mundo achava que podia ser demitido por ele a qualquer momento. Então aí, nesse momento, enquanto a gente ainda tá falando da época em que ele criou e tava escrevendo, né, o The Amanda Show, a gente vai voltar a falar sobre a Amanda Bynes e a relação que ela tinha com o Dan. A atriz Raquel Bullough, que participou da primeira temporada do The Amanda Show, junto com outros atores também, como, por exemplo, outro que eu vou citar bastante nesse vídeo mais pra frente, que é o Drake Bell. Ela conta que eles É o Drake do... estavam muito felizes de poder participar, que era um programa que fez muito sucesso desde o início, mas que era muito claro pra eles que a Amanda era a estrela e eles eram os secundários. Então, nesse momento, a Amanda já tava ficando... O nome do bagulho era... Amanda, The Amanda Show. Ela era protagonista. Os caras falam, mas daí ela é protagonista e a gente é o secundário. E, pô, paizão, é óbvio, né? Então, tipo assim, eu acho que a questão que ele quis dizer é que realmente o tratamento do diretor e da equipe era discrepante. Os caras provavelmente, tipo, só queria saber da Amanda e foda-se eles, tá ligado? Mas é óbvio que eles eram personagem secundário. Muito famosa, né? O programa tava fazendo muito sucesso. E aí teve o Kids' Choice Awards, que é uma premiação onde... assim, todos os jovens atores e atrizes participam. Era um evento muito importante, né? A Amanda ganhou o prêmio de atriz de TV favorita por 3 anos consecutivos. Caralho. Nessa época, ela participava muito de talk shows, dava entrevistas. Assim, ela tava em toda parte. Então, ela realmente tava começando a se tornar uma celebridade muito grande. E aí, as pessoas, né, que trabalhavam no The Amanda Show, ali no set de filmagem do programa, contam como era a relação dela com o Dan. Uma das editoras conta que os dois eram extremamente próximos, então era muito comum você ver os dois juntos pelo set, que às vezes você via a Amanda abraçada com ele, eles sempre estavam fazendo piadas e tal, ela fazia ele rir. E aí, além daquele personagem que eu falei pra vocês que ele criou pra Amanda, da Penelope Tent, teve outras coisas que ela fez também, que foram escritos, né, pelo Dan nas sketches durante o programa, que eram, no mínimo, esquisitas. Então, por exemplo, eles tinham uma banheira onde a Amanda ficava dentro dessa banheira com algum convidado, meio que entrevistando o convidado, e o Dan foi um dos convidados em algum momento, então é uma cena esquisita, ela tá de maiô, então ela era bem novinha, né, devia ter uns 13 anos na época,
E ela tá entrevistando ele, que tá dentro da banheira completamente vestido. Então esse é um vídeo que as pessoas sempre resgatam, né? Quando a gente fala sobre a Amanda e a relação dela com o Dan. Até que os fãs do programa ficaram muito surpresos e decepcionados quando ele saiu do ar em 2002, apenas 3 anos após a sua estreia. O mais confuso é que não foi dada uma resposta clara sobre o motivo pelo qual o programa não estava mais na TV. Era como se ele simplesmente tivesse deixado de existir. Se houve uma explicação oficial do Dan ou de alguém envolvido com o programa sobre o motivo do término, parece que essa explicação se perdeu ao longo dos anos. Porém, o fim do The Amanda Show não significou o fim da relação de trabalho entre a Amanda e o Dan Schneider. Logo depois, ela assumiu seu primeiro papel em um filme, que foi o Big Fat Liar, que aqui no Brasil veio como O Grande Mentiroso, um filme de 2002 que fez muito sucesso e que o Dan criou pensando na Amanda. E é nesse contexto, né, ela tinha 16 anos na época, que ela começa a dar entrevistas falando que ela queria pegar papéis mais adultos. Que na Nick ela fazia comédias usando peruca e coisas do tipo, e que agora ela estava crescendo, ela queria se sentir mais como uma garota da idade que ela tinha, né, 16 anos, e ela queria papéis mais maduros. Então, depois do Grande Mentiroso, ela fez Tudo Que Uma Garota Quer, Ela é o Cara, SOS Ela é do o Amor. Cara é bom. Todos esses filmes. Só que ela é o cara, ela fica pelada no filme. Ela mostra as tetas. Eu sei que eu já vi. Não as tetas, o filme. Foram super bem, são filmes que eu amava, principalmente Ela é o Cara, um dos filmes que eu mais amava. Ela é o Cara, é muito bom mesmo. E que ela tava perfeita, linda, sempre muito engraçada. Então é aí que ela começa a tentar sair, né, do entretenimento infantil pra entrar realmente como uma atriz de cinema. Mas a relação dela com o Dan continua nessa época, então ele cria um papel pra ela numa nova série. Então esse projeto que o Dan criou foi uma sitcom chamada What I Like About You, que foi criada em 2002 pra Warner Brothers. Conheço a Amanda esse cara, participou ele dessa é do... sitcom de 2002. Esse é o cara do Todo Mundo em Pânico, que ficava com a... É o que é o tabacudo, que fica com a menina loura. Esse é do... Todo Mundo em Pânico 4? Qual que é? Não lembro qual que é o filme. Enfim, vocês a 2006. E o Dan realmente queria continuar por perto e meio que ajudar a guiar a Amanda na sua carreira na TV aberta. E em entrevistas que a Amanda deu, anos depois, ela conta que o What I Like About You foi um show muito especial pra ela. Ela amava fazer parte. E nessa época o Dan tinha uma ideia muito específica sobre o que ele queria pra essa série. Então ele vivia brigando com o co-criador da série, Will Calhoun, que vocês devem conhecer por conta da série Friends. Então havia muita tensão no set, a Warner não confiava ainda no Dan, né? Ele era novo ali, então eles contam que ele foi expulso da sala dos roteiristas. Mas o Dan nega ter sido expulso, ele fala que na época ele precisava focar sua energia em outro programa que ele estava criando e por isso que ele não estava mais lá. Então ele não ficava mais ali com os roteiristas, mas ele podia ainda ficar no set, né? Exercendo o papel dele como produtor próximo da Amanda. E nessa época, a Amanda não estava se dando bem com os seus pais. Ela ainda morava com eles, afinal ela tinha só 16 anos. Ela estava namorando um cara que era mais velho que ela, então os pais tinham muitas regras em casa, queriam controlar a vida dela, a carreira dela, até que ela foge de casa e pede ajuda pro Dan. Os detalhes sobre como tudo isso realmente aconteceu são bem incertos, mas sabe-se que tiveram até que envolver a polícia nisso, e que os pais dela ficaram super chateados com o Dan por ter ficado do lado da Amanda e não dos pais dela. Logo depois disso, a Amanda correu pro Dan e para outros representantes para bolar um plano para ela se emancipar. O que foi uma surpresa para os pais dela, então tem uma lista longa de atores que foram emancipados dos pais, o que significa que legalmente eles são considerados adultos. Então eles podem trabalhar com mais liberdade, eles não precisam trabalhar por menos horas, todo mundo ganha mais dinheiro, eles têm controle maior da sua vida, da sua carreira. Então uma coisa que falam muito é que a Amanda não tinha uma relação boa com os pais, principalmente nessa época, mas que ela nunca teve uma relação muito boa com eles. Então, nesse momento que ela estava querendo buscar a emancipação e que chegou num ponto que ela estava até pensando em morar com o Dan e com sua esposa Lisa Lillian. Inclusive, a Lisa chegou a falar sobre isso em uma breve entrevista que ela deu anos depois, em 2022. Ela conta que a Amanda passava muito tempo com eles, que ela sempre estava por lá, mas que ela nunca chegou a sair de fato da casa dos pais para morar com eles. Outra fonte próxima da família disse que na época o maior problema da Amanda com os pais era porque eles eram muito, muito rígidos, principalmente o pai dela, que era extremamente controlador e que ele queria tomar todas as decisões. Então toda essa questão do relacionamento da Amanda com os pais dela é uma coisa que
é discutida desde essa época, e principalmente nos últimos anos, né, depois de tudo que ela passou e todos os problemas que ela teve por conta da sua saúde mental. Então ela chega a fazer esse pedido de emancipação que vai para a justiça. Mas aí acaba dando tudo errado, porque como o Dan teve todo o envolvimento nessa história, houve uma grande divisão entre os pais dela e o Dan. Foi basicamente o fim do relacionamento do Dan com a Amanda, então a transição dela para a vida adulta, nos olhos do público, acabou sendo muito complicada, né? Isso é uma coisa que a gente sabe, e é uma coisa que eu discuti muito naquele primeiro vídeo que eu fiz sobre a Amanda. Então, quando ela chegou na fase adulta, ela já tinha muitos problemas mentais e ela acabou ficando sob a tutela jurídica dos seus pais. Quando saiu o documentário, o Dan falou sobre esse momento, né, da emancipação, e ele deu uma declaração explicando que ele tentou ajudar a Amanda da forma como ele podia. Ele disse que certa vez ela ligou pra ele no meio da noite, depois de uma briga com os pais, e ele achou que ela estava em perigo, que poderia acontecer alguma coisa, que ele ficou imediatamente preocupado com a segurança dela e providenciou que um carro fosse até lá para buscar ela. Ele conta também que ele apoiou totalmente a decisão dela de buscar a emancipação e ajudou ela nessa tentativa de fugir de casa, que acabou não acontecendo, porque ele disse que era uma coisa que a Amanda queria para ela mesma. Nessa época ela tinha entre 16 e 17 anos e que a emancipação era uma coisa bastante comum entre os jovens atores de sucesso. É que o que eu acho do maior BO, tipo assim, eu acho que o que é o principal problema, obviamente esse Dan, ele é um filho da puta, um babaca, deve ter usado e abusado de todas essas meninas aí no geral. Só que o que eu acho que realmente o pai dela e a mãe dela realmente podem ter sido, a gente nunca vai saber a verdadeira versão, mas os pais dela também realmente podem ter influenciado. Exato, tinham culpa também. Se eles eram super controladores e eram não sei o que, ela tem esse direito de ter problema com os pais, entendeu? Porque, tipo assim, uma criança, essas crianças assim, essas super famosas teens que eram dessa época, só pega qualquer uma da Disney. Todas da Disney tiveram problema, todas, não teve uma. Miley Cyrus endoidou, Demi Lovato endoidou, Selena Gomez endoidou, todas elas endoidaram. Pega a da Nickelodeon também, todo mundo teve problema. Então, elas foram mulheres, meninas, que precisaram amadurecer muito rápido. E nisso, elas com certeza, tipo, tiveram uma ideia, uma adultização, né, forçada na adolescência, algo do tipo. Então, elas queriam ser um pouco responsáveis pela própria carreira. E os pais continuarem tratando elas como se elas tivessem 9, 10 anos, não ia dar certo, entendeu? Isso que é foda. Então, tipo, eu entendo o surto dela de querer se emancipar com 16 anos, por mais errado que seja. Principalmente tendo a influência desse cara, que com certeza ele é um P com maiúsculo. Mas não pode também dizer que, tipo, ele manipulou ela pra fazer seus pais. Os pais realmente deviam ser babacas, tá ligado? Também era babaca. Então, exatamente até o bagulho da Larissa Manoela. Tipo, gerenciou a carreira inteira e aí acho que tem o direito de mandar, porque era a renda da família, da casa, de todo mundo, e aí pai, entendeu? Então, pelo menos na época, e que ele não viu nenhum mal nisso. Ele conta que como ela queria isso, ela recorreu à sua equipe, que incluía o seu advogado, seu agente, seu empresário, seu publicitário e o Dan. Então ela incluiu o Dan como parte da equipe. Ele conta que ela via ele dessa forma, que ele apoiou ela tentou se emancipar e no final acabou não dando certo. Depois disso a gente entra em muitas coisas que aconteceram com a Amanda até o presente momento. Então, como faz muitos anos que eu fiz aquele vídeo sobre a Amanda, eu vou meio que resumir pra vocês o que aconteceu com ela a partir do momento em que, né, ela não consegue a emancipação dos pais até os dias de hoje, um resumo de tudo que aconteceu. Em 2010, ela publica no Twitter que ela estava se aposentando, ela não ia mais trabalhar como atriz, e aí ela sabia que ela era muito jovem, mas que ela tinha tomado essa decisão. Logo no dia seguinte, ela volta atrás dizendo que ela não vai se aposentar. E logo em seguida, ela posta um link do trailer do último filme que ela tinha gravado, que foi Easy A, que foi um filme que ela fez com a Emma Stone, que inclusive foi o último filme que ela fez. Ela foi presa em abril de 2012 por ingerir bebida alcoólica e dirigir. Ela foi formalmente acusada 2 meses depois e declarou inocente. Depois ela foi vista dirigindo com a carteira suspensa em Hollywood, o que levou os policiais a pará-la. Depois de uma conversa de 25 minutos, ela foi autorizada a voltar para casa. Em maio de 2013, no auge do colapso público que ela teve, no qual ela postou muitos tweets preocupantes, exibiu um comportamento cada vez mais preocupante, né? Ela foi presa novamente. Deixa eu ler aqui, né? Bom, meu pai, verbalmente e fisicamente, tana em mim quando eu era uma criança. Eu preciso falar a verdade sobre meu pai. Ele me chamou de feia quando eu era criança. E aí perguntou se eu queria
com ele e eu disse que não sabia como responder e ele falou não, e aí... Tá. Exibiu um comportamento cada vez mais preocupante, né? Ela foi presa novamente por supostamente jogar um cachimbo pela janela do seu apartamento em Nova York. Então tava muito claro pro público que a Amanda tava enfrentando muita coisa internamente quando ela sofreu esse colapso nervoso. E aí, após uma série de eventos perturbadores, ela foi colocada em uma internação psiquiátrica involuntária de 30 dias. Depois disso, os pais dela acabam sendo nomeados seus conservadores. Então ela passou por uma série de altos e baixos na década que se seguiu. Após a reabilitação, Amanda voltou a morar com os pais e iniciou a tarefa de retomar uma vida normal. Então, nas semanas após sua alta, ela foi flagrada passeando com a família, frequentando a academia, ela parecia bem melhor. E ela também se matriculou como estudante no Fashion Institute of Design and Merchandise em Los Angeles. Tem toda uma questão sobre os tweets que ela escreveu na época, então tinham duas contas do Twitter, uma com o nome dela e uma com outro nome que acreditam que seja da Amanda também. Eu lembro que eu falei sobre isso no outro vídeo. Mas eu não quis trazer tanto esse assunto para esse vídeo aqui, porque todas as informações que eu tô trazendo para vocês são coisas que aconteceram, né? São fatos, onde muitas pessoas comentaram e não foi uma coisa que uma pessoa disse. Então, eu não queria trazer teorias pra gente ficar discutindo coisas que podem ou não ter acontecido. A própria Amanda disse em entrevista que alguns tweets que ela fez, ela tava sob influência de drogas ou álcool e ela tava muito envergonhada sobre as coisas que ela disse e que muitas coisas não eram verdade, então é muito difícil pra gente discutir o que é verdade e o que não é quando não tem comprovação. Logo que saiu o documentário, teve um tweet específico que ela fez onde ela dizia sobre ter ficado grávida aos 13 anos de idade, de um dos seus chefes, então fica na dúvida quem seria esse chefe, se era o Dante, se era outra pessoa, e que ela teve que fazer um aborto. E aí as pessoas resgataram algumas sketches do Bora mandar o Pix, bora galera, bora galera, todo mundo mandando o Pix, bora. Onde faziam referência a ela ter um filho, tem um vídeo sobre isso, mas de novo, são teorias. A própria Amanda nunca chegou a confirmar realmente essa história depois dela ter feito esses tweets. E aí eu entro em outro assunto também, que aí é mais a minha opinião. Na época que ela fez esses tweets, pode ser que muita coisa ali seja verdade, mas todo mundo achou que ela tava louca, ela virou chacota, as pessoas começaram a fazer piada, entendeu? Então ninguém quis realmente entender aquelas coisas, se era verdade ou não, ninguém quis investigar, foi uma coisa que ninguém ligou. E aí, 10 anos depois, as pessoas agora querem que ela fale, ela não participou do documentário, não falou nada sobre isso ainda. E eu acho que ela simplesmente não quis falar, porque em algum momento ela tentou e ninguém ajudou ela. Então eu entendo também o porquê dela tá mais em silêncio, né, sobre essas coisas. Tem uma outra declaração que ela deu que eu vou falar mais pra frente. É que eu acho que também vem o fato de que, tipo assim, se ela já passou por tudo que passou, é muito fácil qualquer pessoa dizer, tipo, ah não, isso que ela tá falando, ela tá inventando porque ela tá delirando, ou ela tava delirando naquela época. Foda de quando você tem esse tipo de coisa, as pessoas usam muito isso contra você. A gente vê muito isso em filme, de desmentir a pessoa porque teve um momento de recaída, seja bebida, droga ou algo do tipo, e aí eles vão usar sempre isso pra como é que fala? Desmerecer. Não era desmerecer a palavra que eu ia dizer, mas... Aí vamos dizer, desmerecer tudo que você diga, tá ligado? Porque... De novo, não vou ficar focando em tweets e coisas que podem ou não ter acontecido, né? Vou focar mais nos fatos e nas coisas que realmente aconteceram. Em 2018, ela foi a capa da revista Paper. Ela deu uma entrevista onde ela falou sobre a sua luta contra as drogas e a depressão. Ela falou sobre os comentários, né, nas redes sociais ao longo dos anos. Ela disse que, como eu falei pra vocês, ela ficou muito... Descredibilizar isso? Boa, Max. E é verdade, Mix. Indústria de entretenimento é muito suja pra qualquer pessoa. Posso trabalhar limpando Tietê, mas eu nunca chegaria perto da indústria de entretenimento. Bora de mandar o Pix, bora galera, bora galera, todo mundo. Envergonhada por coisas que ela postou, que ela não pode voltar no tempo, mas se pudesse o faria. Ela também falou sobre o seu problema com o uso de Adderall, que é uma medicação, que ela começou a usar nas filmagens do filme Hairspray em 2007. Ela explicou que ela estava lendo um artigo em uma revista onde falava que era a nova pílula magra e que ela resolveu começar a tomar porque ela queria controlar o peso dela. Então, por exemplo, essa é uma coisa que ela mesma confirmou que ela usou esse medicamento. Só que logo depois de fazer, né, essa entrevista e essas fotos para a revista, voltam a falar sobre ela, voltam a perseguir muito ela, né, os paparazzis e tal. Então, para ela foi muito difícil ter voltado, né, a ficar nos olhos do público.
Depois disso, ela foi pra reabilitação de novo, porque ela sofreu, né, muita pressão por estar de volta nos holofotes. E aí ela continuou o tratamento com assistência de conselheiros de saúde mental e especialistas em dependência. Como eu falei pra vocês, ela começou a fazer um curso de moda, que ela se formou em junho de 2019. Em 2020, ela começa um relacionamento com um homem chamado Paul Michael. Então, eles terminaram e voltaram várias vezes. Em 2022, a Amanda apresentou uma petição para encerrar sua tutela e compartilhou uma declaração de capacidade mental afirmando que ela está mentalmente apta para cuidar de si mesma e dos seus bens. Então, o juiz encerrou a sua tutela um mês depois do pedido, após 9 anos. Só que aí, em março de 2023, ela foi colocada em prisão psiquiátrica por 72 horas depois de solicitar ajuda após um suposto episódio psicótico. 3 meses depois, ela foi detida pela polícia e levada à delegacia para uma avaliação de saúde mental por um profissional. Depois, ela volta aos holofotes com um podcast chamado Amanda Bynes e Paul Szymanski, The Podcast. Isso foi no final do ano passado. Atualmente, em um podcast, ela se referiu àquele namorado dela como ex-noivo. Então, teve uma época que tinham rumores que ela estava grávida dele, que ela tinha casado, mas isso não é verdade. Atualmente, ela anunciou no Instagram dela e no TikTok, que ela posta bastante também, que ela estava fazendo um exame para receber uma licença de manicure, para poder trabalhar colocando unha de gel e tal. Então, hoje, ela tem as redes sociais dela, então dá para acompanhar ali o que ela tá fazendo. Tanto no TikTok quanto no Instagram, ela posta stories, ela posta alguns vídeos falando com os fãs, então dá pra ver o que ela tá fazendo no momento. Ela também falou recentemente nas redes sociais sobre o problema que ela enfrenta com o seu próprio peso, então é uma coisa que dá pra ver que ficou na cabeça dela durante muitos anos, desde que provavelmente ela começou a entrar na adolescência até hoje, né, que ela tem esse problema com o peso, que ela tomava o remédio pra emagrecer. Então é muito claro que todas as coisas que ela passou lá na infância, quando ela começou a trabalhar na TV, né, com 10 anos de idade, são coisas que pesam muito pra ela até hoje. Então, com certeza, tem muita coisa que ela passou que a gente nem sabe. Como eu disse pra vocês, ela não quis participar do documentário e os pais dela também não quiseram, mas depois de todas as entrevistas do documentário, eu acho que fica muito claro que tem muita coisa que ficava lá nos bastidores, então pode ser que ela tenha passado por muitas outras coisas que levaram ela a ter esse início, né, da fase adulta extremamente conturbado e todos esses problemas mentais que ela enfrenta até hoje. Então é tudo muito triste, mas ela parece estar melhor. Então vocês podem acompanhar como ela tá pelas redes sociais dela. Então, como eu falei pra vocês, né, nesse vídeo eu vou citar muitas pessoas diferentes. Então, como a gente tava falando do Dan Schneider e da Amanda, eu quis trazer todo esse contexto dela pra a gente voltar no tempo e continuar falando do Dan e de outras pessoas. Ela, pra mim, é a mesma parada da Britney Spears. Tipo assim, eu não sei qual que é o rolo da Britney Spears exatamente, mas foi a mesma coisa. Ela tava no auge, fazendo muito sucesso, deu alguma coisa que ela teve que ficar meio que sob tutela de alguém. Eu não sei quem é, eu não sei como que é a história direito da Britney Spears, mas é agora. Daí agora ela não tá mais sobre essa tutela e ela tá completamente maluca, a Britney Spears, entendeu? Ela, mano, é só botar aqui, ó, Britney Spears hoje. Mano, ela tá completamente a dublê das ideias, mano. Num geral, a indústria de Hollywood, a indústria da fama lá é muita doideira. É do pai, eu não sei, mano, mas tipo assim, ela tá completamente doida também. Ela fica postando uns vídeos, tipo... Não sei se esse daqui tem, mas... Mano, é uns vídeos completamente doido, mano. Doido. Tipo assim, ó. Tipo, a Britney, ela endoidou, entendeu? Tá ligado? Tipo, foi a mesma parada dessa Amanda, né? Aconteceu alguma coisa, eu não vou saber qual foi o estopim aí da gota d'água da Britney, mas ela também ficou sobre tutela, não sei se foi dos pais, de alguém. Ela ficou sobre a responsabilidade de alguém. Sabe-se lá Deus o que aconteceu nesse meio tempo. E ela voltou assim. Tá ligado? Então, tipo, é doideira. Que eu vou entrar no assunto agora. Então, voltando no tempo, na mesma época do The Amanda Show, tem uma outra pessoa que é citada no documentário e que é bem importante pra eu citar aqui pra vocês também, que é o assistente de produção Jason Handy.
ele tinha contato com as crianças que eram figurantes, que faziam pequenos papéis em programas como o The Amanda Show. Os pais dessas crianças não tinham permissão para entrar no set, né, já que eram papéis muito pequenos que essas crianças faziam. Então o Jason falava com os pais, e ele era sempre muito amigável, ele criava meio que uma relação de amizade com os pais e com as crianças. Então eles sentiam que estava tudo bem, que podiam confiar nele. Até que chega um momento em que o Jason passa o e-mail dele para uma dessas crianças que tinha participado de um episódio do The Amanda Show, que era uma garotinha chamada Brandy, que na época tinha 11 anos de idade, ela era muito fã do programa e estava muito feliz em ter participado e ter o contato, né, dessa pessoa, do Jason, no caso, que estava já na indústria, e que poderia ajudar ela a seguir a carreira como atriz, como era o sonho dela. Então o Jason manda um primeiro e-mail para ela. A mãe dela conta que ela leu o e-mail e que parecia algo bem inocente, segundo ela. Ele falava sobre o programa e coisas do tipo, e a partir dali eles começam a trocar e-mails. O Jason e a Brandy, de 11 anos de idade. Alguns meses depois, a Brandy e os seus amigos começaram a conversar por um programa do computador pelo Messenger, e em um determinado dia, o Jason manda uma mensagem para ela pelo Messenger e aí eles começam a conversar online. A mãe dela explica que nessa época eles tinham só um computador em casa, então ela sempre ficava meio que observando o que a filha dela estava fazendo e tal, e que ela sabia que ela conversava com o Jason. Até que um dia a Brandy conta que o Jason falou que ele queria se encontrar com ela e que eles precisavam dar um jeito de se encontrar e que ela podia falar que ela queria sair com amigas, que ela queria ir pro shopping. Mandando e aí mentir pra mãe. Ele iria até o local que ela estivesse, eles iriam se encontrar, mas que ela não podia contar pra mãe dela. Então ela contou pra mãe dela que obviamente disse que não, de jeito... Gente, graças a Deus que tem criança que é ligada, tá? Porque, mano, isso pra dar uma merda... Criança é doido pra fazer besteira, tipo assim, longe dos pais, tá ligado? Tipo, de querer fazer... Pô, não sei explicar, mas... Tá ligado? Fazer as coisas por debaixo dos panos dos pais. Então... Que bom que ela contou pra mãe, né? Nenhum. E aí ela falou que não tinha como isso acontecer e ele respondeu, a gente precisa dar... Você parecendo aquelas crianças assistindo Sessão da Tarde. Eu sempre fico com o joelho pra cima assim. Não, de jeito nenhum. E aí ela falou que não tinha como isso acontecer e ele respondeu, a gente precisa dar um jeito. A mãe dela explica que nessa altura ela não levou a sério essas mensagens, ela não achou que ela tava falando sério, ela levou mais na brincadeira. Então Como ela não leva isso na proibiu a Brandy brincadeira? de conversar com o Jason. Até que chegou um dia que a filha dela tava no computador e quando ela se aproximou, ela fechou o computador, saiu correndo, entrou no quarto dela e começou a chorar. Mano. Nesse momento a mãe dela sabia que tinha alguma coisa errada, que tinha alguma coisa estranha, então ela conversa com a Brandy e ela conta que o Jason tinha mandado uma foto pra ela e que era uma foto dele pelado, se masturbando. Depois disso, a mãe dela proibiu ela de voltar a fazer aparições nas séries e ali se encerrou o comecinho da carreira dela, né? Na indústria do entretenimento. A mãe dela não quis que ela tivesse mais nada a ver com isso. E só esse episódio, né, já dá pra gente ter uma noção de como tinham muitas coisas ali acontecendo, né, por trás das câmeras. Um tempo depois, a mãe da Brandy conta que ela recebe uma ligação da polícia de Los Angeles dizendo que eles queriam conversar com ela sobre o Jason. As autoridades tinham recebido uma dica sobre o comportamento inadequado do Jason com as crianças. Então, em 2003, eles revistaram... Mas então, tipo, a mãe não entrou na justiça contra ele. Tipo, ela só deixou baixo. Eu acho que ela ficou com medo, né? No geral, como esses caras têm poder monetário também, essas coisas, ela ficou com medo de acabar com a vida dela alguma coisa. Mas, mano, tá maluco? Fazer isso com a filha da... Ah, mano, eu não acho que eu teria medido esforço pra... Mano, justiça. A casa dele e acharam muita pornografia infantil. Tinham mais de 10 mil fotos e vídeos. Além disso, tinham sacos plásticos com o nome de garotas e dentro tinha algum tipo de lembrança, alguma coisa que pertencia a elas. E um desses sacos estava com o nome da Brandy, com cartas que ela tinha escrito para ele. Em outro saco plástico tinha o nome de outra garota de 7 anos de idade e tinha uma calcinha dentro. Além disso... Mano, que nojo. Cara, eu tô toda arrepiada, gente. Que nojo. Ai, que asqueroso. Mano. Ai, mano. Ai, mano, credo. Oh, mano, nossa. Que horror, que nojo. Deu. Encontraram vários diários do Jason onde ele escreveu que ele era um pedófilo e que ele sabia disso. Ele escreveu outras coisas horríveis que vocês vão poder ver no documentário.
E aí a Brandy depôs contra ele no tribunal e uma outra atriz menor também depôs contra ele. Ele tinha abusado da garota com promessas de que ela poderia participar de outros programas de TV, porque até aquele momento ela tinha conseguido apenas uma pequena participação. O Jason foi condenado a 6 anos de prisão e ele foi preso em abril de 2003. Só 6? 4 meses depois, outro membro da equipe Nickelodeon também foi preso e seu nome é Brian Peck. Então agora eu vou entrar no caso dele. Brian Richard Peck nasceu no dia 29 de julho de 1960 na cidade de Huntington, em Indiana, Estados Unidos. O Brian iniciou na indústria do entretenimento como ator. Nos anos 80, ele apareceu no filme Retorno dos Mortos-Vivos e na série Growing Pains, na qual ele foi dublê do ator Alan Twickle. E ele também era um personagem que aparecia em vários episódios do programa All That, então ele era um personagem chamado Pickle Boy. Mas dentro da Nickelodeon, seu trabalho não era como ator, ele era contratado como treinador de diálogos, então ele trabalhou em vários projetos lá dentro. No início da década de 90, ele foi ator e treinador de diálogos em programas infantis como The Amanda Show, What I Like About You, Boy Meets World e Kenan e Kel. O Brian não limitou seus trabalhos apenas à TV, ele continuou trabalhando no ramo dos filmes. Então, no início dos anos 2000, ele foi treinador de atuação para o filme Holt, estrelado por Shia LaBeouf, e foi treinador de diálogo em um dos filmes estrelados pela Amanda, chamado Love, Wrecked. Os atores da Nick contam que eles, os pais, amavam e confiavam no Brian. Ele era legal com todo mundo, brincava com todo mundo, mas dizem que algumas dessas brincadeiras eram esquisitas. Os atores contam que ele deu um churrasco na casa dele, todos foram convidados, os atores e seus pais, e que a casa dele era estranha. Ele tinha um quarto dedicado a revistas em quadrinhos. Ele transformou a garagem dele em um santuário do planeta dos macacos, e lá tinha uma pintura de um palhaço. Então, assim, imediatamente quando eles falaram isso na série, eu já sabia do que se tratava, porque imagina uma garagem onde a temática é planeta dos macacos. Então, obviamente, esse quadro de um palhaço ia se destacar lá no meio, E aí um dos atores achou estranho e perguntou o que era aquele quadro. Era um autorretrato pintado e dedicado pelo John Wayne Gacy. Isso mesmo, gente, o serial killer que matou e abusou de muitos garotos. Eu já contei esse caso aqui no canal também muitos anos atrás, então eu vou deixar o link aqui. E imediatamente eu sabia que era ele. O Brian não só tinha um quadro pintado pelo John, ele era amigo dele por correspondência, então eles trocavam cartas. E o Brian guardava todas as cartas e fotos do John Wayne Gacy ao lado da cama dele. Então os atores contam que era comum que o Brian desse churrascos, festas na casa dele, os pais sempre iam junto, eram convidados. E ele realmente tinha estabelecido essa relação não só com os atores, mas com os pais dos atores de amizade, assim, ele era um cara que todo mundo gostava e que principalmente os pais achavam que podiam confiar. Até que um dia os atores estavam em uma sala fazendo uma leitura de roteiro quando eles pediram para que todos os pais saíssem da sala e que só os atores ficassem lá. Isso aconteceu porque o Brian tinha sido preso. Então, basicamente, esse foi um momento onde eles queriam conversar com os atores, mirins, e contar para eles que o Brian não ia mais trabalhar na Nickelodeon, que ele tinha sido preso, e aí eles falam que esse era o momento para eles contarem para eles caso alguma coisa tivesse acontecido, se tinha alguma coisa que eles queriam contar. Um dos atores que estava lá presente nessa leitura de roteiro conta que o Dan também estava lá e que eles fazem essa pergunta, nenhum dos atores se manifesta, então era isso, acabou e eles voltam para a leitura de roteiro. Então, nesse caso, o Dan não foi o responsável por dar essa notícia para os atores. E aí eu só acho um pouco estranho que eles tenham pedido para os pais saírem, para fazer essa pergunta e contar isso para os jovens. Então agora a gente entra nesse caso específico do Brian Peck. Ele abusou de um dos atores que ia para casa dele para treinar os diálogos. Então isso aconteceu em 2001. Então só para vocês entenderem, por isso que eu falei que eu vou ir e voltar no tempo. Quando isso aconteceu, ainda estava no ar All That, e aí os atores ficaram todos se perguntando quem era, quem tinha sido abusado, já que eles protegeram a vítima, então não sabiam quem era. Mas o Brian foi preso por conta disso. E todos os outros atores ficaram se perguntando quem foi, como aconteceu, onde aconteceu. Ninguém sabia muito sobre, não tinham muitas informações ainda. Como eu citei pra vocês lá atrás, na época do The Amanda Show, o programa da Amanda, tinham outros atores que participavam e um deles foi o ator Drake Bell. Na época que acabou The Amanda Show, foi criado um spin-off chamado Drake e Josh. Esse spin-off foi lançado em janeiro de 2004 e quem criou o programa foi o Dan Schneider, que, assim como o The Amanda Show, foi um grande sucesso.
Um dos protagonistas é o ator, escritor e cantor que eu citei pra vocês, Drake Bell. Então, no caso, os abusos aconteceram antes da estreia do spin-off. O Drake participa do documentário e ele mesmo narra tudo o que aconteceu. Ele começou a atuar aos 5 anos de idade, quando os pais estavam passando por um divórcio. Então, seu pai, Joe, o levou pra fazer alguns testes. Então, todos os dias depois da escola, o pai dele buscava ele e eles iam pra diversos testes. O Drake conseguiu alguns papéis de participação em séries grandes como Seinfeld, até que ele fez um teste para participar do The Amanda Show e entrou pro elenco da série. Até aí tava tudo bem, ele conta que ele amava trabalhar lá, se divertia muito, até que eles foram transferidos para os estúdios da Nickelodeon na Sunset. O Brian apareceu na segunda temporada, então ele era o treinador de diálogos do The Amanda Show, e ele e o Drake se deram bem, porque os dois tinham um interesse em comum, que era a história de Hollywood. Como eu falei pra vocês, todo mundo confiava no Brian, então o pai do Drake também confiava nele. Então foi nessa época que o Brian disse pro Drake que ele precisava ir pra casa dele pra ter umas aulas e que era lá que todos tinham aulas. Ele meio que virou o professor de teatro do Drake, então tudo parecia bem, parecia normal. Inclusive, o pai do Drake sempre estava junto, né? Como eu falei pra vocês, ele dava várias festas lá na casa dele, o Brian, e o pai do Drake sempre ia, todo mundo gostava dele, tava tudo normal. Como eu citei pra vocês, os pais dos atores, na maioria das vezes, ficavam nos camarins, ficavam esperando, né, os filhos gravarem as cenas pra poder ir embora. Com isso. Mas o Joe, pai do Drake, gostava de ficar mais perto do filho, de ficar cuidando, de ver como que as coisas estavam acontecendo e tudo mais. Então ele sempre ficava ali pelo set. Até que ele começou a perceber que o Brian tinha um comportamento um pouco esquisito com o Drake. O Brian simplesmente ficava muito próximo do Drake o tempo todo, então às vezes ele tava no camarim, ele aparecia, ele ficava tocando nele, pegava na cintura, nos braços, nos ombros, e o pai dele não tava achando aquele comportamento comum. Foi aí que ele decidiu conversar com a produção sobre isso. Ele disse que ele tava um pouco desconfortável com a forma que o Brian ficava se comportando, né, quando tava com o Drake, e aí eles responderam que o Brian era gay e que ele era essa pessoa de abraçar, de tocar e que era normal e que ninguém se incomodava. Só que depois disso o Joe continuou se incomodando com isso, então ele fala com o pessoal do set e mais uma vez eles meio que não ligam como se aquilo não fosse nada e acabam isolando o Joe, então ele deixa isso pra lá. Então, nessa época, o Drake era muito novinho, né? Então, ele não conseguia perceber nada de estranho, mas o pai dele percebeu desde o início. Então, só pra vocês entenderem como aconteceu, o Drake participava do The Amanda Show. E aí, dentro do programa, eles fizeram uma sketch onde era com os personagens que depois fizeram, né, Drake e Josh. E aí, eles tiveram essa ideia do spin-off, porque foi uma cena que eles amaram e que deu super certo. Mas o spin-off ainda não existia. E foi justamente nessa época que o Brian começou a conversar com o Drake, falando que ele achava que o pai dele não deveria mais ser o seu empresário. Obviamente, o Joe não gostou disso e confrontou o Brian, né, sobre ele ter falado essas coisas pro Drake, e foi bem na mesma época que o Drake tinha uma banda. Então ele fazia vários shows com a banda dele e o Brian sempre ia nesses shows. Então meio que ele, assim, tentava participar da vida do Drake o máximo que ele pudesse fora do set. Só que não era uma coisa comum. Então, por exemplo, não eram só nos shows de Los Angeles, onde o Brian morava. Eram em outras cidades também. Eles contam que teve um festival pequeno em que o Drake foi fazer um show com a banda dele e que, do nada, o Brian aparece pra assistir com vários amigos dele e que depois do show eles ficavam seguindo o Drake pelo festival. E aí chega no aniversário do Drake de 15 anos, então só pra vocês entenderem... Meu Deus, tudo isso, ele tinha menos de 15 anos, meu Deus... Cara, eu tô muito em choque com essas coisas. Eu não fazia... A da Amanda, eu sabia algumas coisas. O Drake, eu não sabia, não fazia ideia. Meu, coitado. Oi, noite. Eles gravavam em Los Angeles, né, no estúdio, mas o Drake morava em Orange County. Então é cerca de 1 hora de carro pra chegar em Los Angeles. E aí, por conta disso, né, dessa distância, o Brian queria fazer o aniversário dele na casa dele. E aí, beleza, o aniversário do Drake acontece na casa do Brian, e aí o Joe conta que ele começou a pegar os presentes e guardar os presentes que o Drake tinha ganhado. E no meio dos presentes ele começa a encontrar alguns cartões que ele tinha ganhado, tanto do Brian quanto dos amigos adultos do Brian. Ele disse que tinham frases e coisas bem inapropriadas escritas lá. E aí ele perguntou pro Drake, né, sobre os cartões, e ele respondeu que nem tinha visto, nem sabido do que se tratava, não tinha lido nada daquilo ainda. Então o pai dele sempre viu os sinais estavam ali e ele viu desde o começo. E o Brian percebeu isso também. Então ele começa a criar uma barreira entre o Drake e o pai dele, dizendo que ninguém gostava dele no set, que ele era péssimo pra carreira dele.
que ele roubava o dinheiro dele, que ele só dava problema. E assim, o Drake e o Joe, pai dele, eles eram super, super próximos, eles eram, tipo, melhores amigos, até o Brian criar essa barreira entre os dois. E uma coisa que é importante eu relembrar vocês também é que ele era muito jovem, ele tinha 15 anos de idade, assim como a Amanda, quando ela teve, né, todo aquele problema com os pais, e aí pediu ajuda do Danny e tal. Então, assim, a gente tem que lembrar que eles eram muito jovens, eles eram imaturos, e eles confiavam nessas pessoas porque eram pessoas da indústria, né? Tanto o Dan quanto o Brian, que trabalhavam há anos na indústria. Então, se eles chegavam dizendo essas coisas, eles acreditavam que eles sabiam do que eles estavam falando. Eles eram super respeitados, então, obviamente, a palavra do Brian tinha valor e, consequentemente, influenciou o Drake. E foi logo depois disso que ele começou a evitar o pai dele. Então, ele já passava muitas horas com o Brian por conta das gravações e ele já não via o pai dele tanto quanto antes. O Brian sabia que os pais do Drake eram divorciados, então, da mesma forma como ele começa a falar todas aquelas coisas pro Drake, ele fala as mesmas coisas pra mãe dele, pra tentar afastar o Joe o máximo que ele pudesse. E a mãe dele começou a acreditar em todas aquelas coisas, tanto que chegou num ponto que eles contrataram um advogado pra saber sobre as finanças do Drake, já que o Brian ficava falando que o pai dele roubava o dinheiro dele. E foi aí que eles viram que não tinha nenhum mau uso dos fundos. E mesmo assim, o Drake decidiu que ele não queria mais que o pai administrasse sua carreira. Então o Joe ficou... Mano, nos dois casos, tanto do Drake quanto da Amanda, meio que os caras, os produtores, fizeram uma lavagem cerebral neles, né? No caso da Amanda, os pais também eram problemáticos, então é meio que a parte. Mas o do Drake, pelo que ela cita, eles eram próximos e o pai não fazia nenhum uso indevido do dinheiro do Drake que entrava, entendeu? Então, mano, completamente manipulados, lavagem cerebral pra ficar contra os pais, mano. Isso é... Nossa, isso é doideira. Extremamente triste, porque ele sabia que o filho já tava se afastando pouco a pouco e que aquilo significava, tipo, o fim do relacionamento deles. Mano, isso é muito triste. De novo que eles eram muito próximos, então o Drake começou a fazer os testes com o pai dele quando ele era pequenininho. Então ali com 15 anos, já muitos anos depois, né, tendo o pai como empresário, o pai ali todos os dias, ele decidiu que não queria mais. Então o pai dele respeita, ele conta que ele ficou muito triste com essa decisão, mas que ele respeitou. Então ele levou pra mãe do Drake todos os papéis, tudo que ela precisava pra administrar a carreira do filho. E ele conta que ele disse pessoalmente pra ela pra ficar de olho no Brian, pra nunca deixar o Drake sozinho com o Brian. Então aí a gente continua seguindo essa linha do tempo do Brian com o Drake. Então, nesse momento, o The Amanda Show acaba, então as gravações acabam e o Drake começou a ter muito tempo livre, então o Brian ficava levando ele pra coisas que ele gostava de fazer, como por exemplo, ele amava a Disney, então o Brian levava ele na Disney. Eles ainda não tinham iniciado a produção de Drake and Josh, então teve esse intervalo de tempo entre um programa e o início de gravação do outro programa. E aí, basicamente, o Brian pegou todos aqueles papéis que eram do pai dele, né? Do pai do Brian, do Joe, e começou a fazer tudo que o pai dele fazia por ele. Então, por exemplo, o Joe do Joe, e começou a fazer todos aqueles papéis que eram do pai dele, né? Do pai do Brian, do Joe. Ele assumiu o papel de pai do Drake. Que o pai dele fazia por ele. Então, por exemplo, o Joe levava o Drake todos os dias pra Los Angeles. Como eu falei pra vocês, ele morava em Orange County, então o pai dirigia 1 hora todos os dias. E a mãe do Drake não gostava de dirigir, não gostava de pegar a estrada, então o Brian falava, não tem problema, eu busco ele. Então ele buscava, levava, muitas vezes o Drake dormia na casa do Brian, porque era mais cômodo. Então o Brian ligava pra mãe dele e falava, ele vai dormir aqui porque é em Los Angeles, é mais perto, é mais fácil. Então ele começou a passar muito tempo com o Brian e na casa do Brian. E foi assim que os abusos começaram. Então o Drake conta que um dia ele tava lá, dormindo na casa do Brian, e que ele sempre dormia em um sofá, até que um dia ele acordou e percebeu que ele estava sendo abusado. Aí ele disse que ele congelou, que ele não sabia o que fazer, que ele não tinha pra onde fugir, porque ele tinha 15 anos de idade, ele ainda não tinha carteira de motorista, ele não tinha carro, então ele morava 1 hora dali, não tinha como ele ir sozinho pra casa, ele falou que não tinha pra quem ligar, não tinha o que fazer, então ele congelou. E aí inicia, né, os abusos, que foram muitos, e por ele sentir que ele não tinha pra onde correr, ele se manteve em segredo. E aí o Drake conta que depois dos abusos, o Brian falava que ele nunca mais ia fazer aquilo, pedia desculpas, disse que ele tinha passado dos limites, que ele não sabia o que tinha dado nele, e ele sempre se desculpava e dizia que não ia fazer mais, mas ele sempre fazia. O Brian, nessa altura, conseguiu convencer a mãe do Drake e todos à sua volta de deixar, basicamente, toda a responsabilidade do Drake nas mãos dele.
Então o Drake conta que quando tinham testes, quem levava ele pros testes era o Brian, que quando ele precisava treinar diálogos, ele sempre acabava na casa do Brian de novo. Até que ele relata que os abusos foram ficando cada vez piores e mais absurdos e violentos. Então, nesse ponto que ele tá relatando isso no documentário, ele fala que ele não sabe nem como contar as coisas que aconteciam com ele. Então a entrevistadora pergunta, né, o que eram essas coisas, e ele responde: imagina a pior coisa possível em um abuso. Era isso. Depois de um tempo, o Drake começou a namorar, e ele passava todo o tempo que ele conseguia na casa da namorada porque ele não queria voltar para a casa do Brian. A mãe da namorada percebe rapidamente que tinha alguma coisa errada, porque o Brian ficava ligando pro celular do Drake sem parar, falando que queria levar ele pra Disney. Ele falava que não queria, que não ia, e ele ligava sem parar. Depois ele começou a ligar pra casa da namorada sem parar, então a mãe dele atendeu, passou pro Drake, que falou mais uma vez que não iria, que ele ia ficar na casa da namorada naquele dia, e aí o Brian ficou muito bravo. Ele volta a ligar sem parar, até que a mãe, né, da namorada do Drake percebe que aquilo é muito esquisito. Então ela chama ele pra conversar, assim, longe das outras pessoas. Então ela tem essa conversa em particular com ele, onde ela pergunta o que tá acontecendo, porque não era comum esse homem adulto ficar ligando sem parar pra ele. Foi. E aí ele fala, o Brian é meio esquisito, ele faz isso mesmo, mas eu tô tentando manter distância. Logo depois, a mãe da namorada dele liga pra mãe do Drake e fala, olha, amanhã eu vou levar ele no nosso terapeuta, porque tem alguma coisa esquisita, eu tô sentindo, tem alguma coisa estranha, e a gente precisa descobrir o que é. A mãe da namorada começa a achar que ele tá em perigo, então ele vai, né, pra terapia, e aí ele não consegue relatar os abusos, porque ele conta que ele era muito novo, ele nem entendia direito as coisas que aconteciam com ele. Então, na cabeça dos pais, né, dos pais dele, da mãe da namorada dele, era tipo assim, ainda bem que a gente percebeu tudo isso antes que o pior acontecesse. Mas já porque tinha ele não tinha conseguido relatar os abusos, então eles achavam que ele não tinha sido abusado. E de novo, super dá pra entender por que esses atores não falavam nada quando alguma coisa errada acontecia, porque eles não tinham abertura pra falar. Era claramente uma situação de poder, onde eles estavam aqui, tinham pessoas muito acima deles, então eles sabiam que se eles falassem, se eles pedissem ajuda ou se eles fossem contra qualquer coisa, isso poderia custar o trabalho deles. Então eles simplesmente não falavam. E é nesse ponto que eles começam a gravar o piloto de Drake e Josh, e o Brian queria porque queria que o Drake convencesse o Dan de colocar ele como pai. Então ele queria atuar como pai do Drake na série, e ele não queria que isso acontecesse de forma alguma, ele não queria que o Brian tivesse qualquer envolvimento na série. Aí ele conta que pouco tempo depois ele estava conversando com a mãe dele no telefone quando ele surtou. Ele chegou no limite e ele começou a contar tudo na alegação. Logo depois, a mãe dele liga pra polícia, os investigadores pegam o depoimento dele e começam a investigar o Brian. O Drake precisava ligar pro Brian e fazer ele admitir na ligação tudo o que ele tinha feito, então a polícia ia gravar a ligação pra ter isso como prova. Eu fico só imaginando como ele precisou ser muito forte pra conseguir fazer isso, porque coitado. já ele era muito novo, ele devia ter tipo 16 anos nessa época, e ele precisava ligar pro seu abusador e de alguma forma conseguir entrar nesse assunto e fazer com que ele confessasse na gravação. Meio que, tipo, basicamente o Drake, ele tinha que entrar no personagem, meio que ser conivente com o que ele já sofreu, pra entrar no clima e fazer o Brian confessar. Gente, que... Mano, é o tipo de coisa que você não imagina. Gente, o Drake era porra, você via ele nos desenhos, na série, você achava que, pô, adolescente super vivo, super engraçado. Você não imagina as coisas que ele tava sofrendo por trás disso. Mano, o dele é tipo... Acho que é o pior que eu já vi até agora, tá ligado? Essa da Wanda também deve ser muito triste, mas o Drake... Mano, que horror, gente. Ai, não sei. Cara, isso é muito bizarro, muito bizarro. De alguma forma ele consegue fazer ele confessar, então o Brian começa a confessar tudo na ligação. E aí o Drake conta que ele já tava há tantos meses, tanto tempo, tão mal com tudo que ele tava passando, que pela primeira vez ele sente alívio. De tipo, é isso, acabou, alguma coisa vai acontecer com ele. Então o Drake conta que ele tava sentindo essa mistura de alívio com medo, porque ele não sabia o que iria acontecer, né, depois disso. O Brian é preso, e aí, como eu falei pra vocês, teve aquela reunião que eles contam pros atores que ele não vai mais trabalhar na Nick e que ele foi preso. E aí todo mundo começa a perguntar, mas quem? Quem foi a vítima? E o Drake não queria que soubessem que era ele. Claro. Ele queria proteger a si mesmo, né? Já era uma coisa muito difícil de falar, então ele não queria que fosse pra mídia que era ele, não queria que as pessoas soubessem. Ele tava gravando, né, Drake e Josh, ele era o protagonista, então ele preferiu que ficasse tudo em sigilo, então ninguém sabia quem era a vítima. E aí, logo que o Brian foi preso, o Dan liga pro Drake e pergunta se
foi ele, se ele é a vítima, ele conta que sim. E aí o Dan começa a perguntar, e ele conta tudo o que aconteceu, e aí ele pergunta se ele tá bem, se ele precisa de alguma coisa, qualquer coisa que ele tá ali pra ajudar. Então o Drake conta no documentário que o Dan apoiou muito ele durante todo esse período e que ele sempre esteve ali por ele. Mas é uma merda. E que ele não tinha nada a ver com Tipo, vem o fator do... O Dan só pode estar só se aproveitando de um momento de fraqueza do Drake, entendeu? Porque esse cara não é flor que se cheire. Se o Brian fazia tudo isso, quem não me garante que esse Dan não sabia, entendeu? A contratação do Brian, até porque, gente, o Brian não tinha nenhum histórico de predador. Então o Dan não tinha nada a ver com isso. Depois que isso acontece, o Drake liga pro pai dele, eles já estavam um tempo sem se falar, e aí ele fala, você viu que ele foi preso? Foi preso por molestar um menor. E aí o pai dele respondeu, eu sabia, eu sempre soube, e ainda bem que ele não conseguiu colocar as mãos em você. Então o pai dele... Mano, ainda bem que ele não conseguiu colocar as mãos em você. Mano, coitado do pai do Drake. Mano, cara, ô louco, deu vontade de chorar. Mano, imagina os anos que o Drake escondeu isso e quando ele contou pro pai como não deve ter ficado o pai dele. Nossa, gente, que horror, sério. Cara, que pesadelo. Meu Deus. Sabia, eu sempre soube, e ainda bem que ele não conseguiu colocar as mãos em você. Então o pai dele só descobriu que a vítima era o Drake um tempo depois, ele não conseguiu contar logo de cara, assim, porque era muito difícil, doía muito, né? O pai dele sempre viu que tinha alguma coisa errada e ninguém acreditou nele na época. Então ele conta no documentário que quando ele descobriu foi a pior coisa do mundo e que até hoje é uma coisa que ele tem que lidar e que ele nunca vai conseguir superar o que o filho dele passou. O Drake conta que depois que tudo isso aconteceu, ele começou a enfrentar muitos problemas que foram causados por conta do abuso. Então ele disse que para tentar fugir desses problemas ele abusava de álcool e drogas. E nesse momento ainda as pessoas não sabiam que ele era a vítima. Então o Brian é preso. Ele foi preso no dia 19 de agosto de 2003 por 11 acusações de abuso infantil. A investigação teria começado apenas 2 semanas antes e a família do Drake relatou que o abuso aconteceu por um período de 6 meses. O Drake conta que quando ele entrou no tribunal para ouvir a sentença, o lado do Brian estava lotado, cheio de pessoas que ele conhecia, enquanto o lado dele tinha ele, a mãe e o irmão. Mesmo condenado, o Brian recebeu muito apoio de pessoas da indústria. Inclusive, essas pessoas escreveram cartas de apoio. Então, uma jornalista conta que foi entrado com uma solicitação à justiça que tirasse o sigilo das cartas, porque eles queriam saber quem estava apoiando ele. Essas cartas existiam para influenciar o juiz na hora da sentença. A maioria das cartas pediam que o juiz concedesse liberdade condicional para o Brian. Ao todo, ele recebeu 41 cartas. Então, na época, alguns atores e estrelas como James Marsden, Taron Killam, Alan Twickle, Ryder Strong e Will Friday escreveram cartas, entre outros famosos apoiando o Brian. Esse cara aqui... O que ele fez? Que eu quero lembrar. Deixa eu tirar a câmera da frente. Não é o ator de Smallville esse aqui, guys. Esse era outro. É o cara do Sonic. É verdade, gostosinho. É o ator do live action do Sonic. Ele também fez aquele príncipe lá em Encantado, não sei o quê. Mano, ele apoiava o Brian. Mano. Sua fase da sentença. O Dan Schneider não escreveu nenhuma carta e os executivos da Nick também não. Mas é bem importante citar para vocês que não se sabe nesse ponto, né, antes da sentença, o quanto esses atores sabiam sobre o caso. Então até alguns deles contam que eles sabiam pouquíssimo sobre, eles não sabiam dos abusos, não sabiam exatamente do que se tratava, mas como eram amigos do Brian, ele pediu a carta, eles deram. Então muitos disseram que só depois eles foram descobrir porque ele estava sendo acusado e as coisas que ele tinha feito, né? Que se eles soubessem, eles jamais teriam escrito aquelas cartas. Uma coisa que foi muito clara é que mesmo sem saber direito o que estava acontecendo, essas pessoas nas cartas apoiavam o Brian 100% e tentavam de todos os jeitos colocar a culpa na vítima. Então, mais uma vez, a gente consegue entender por que eles não falavam e por que deve ter, gente, muito mais do que isso que foi exposto no documentário que aconteceu lá, em outros lugares também,
e que ninguém teve coragem de contar por isso, porque quando você conta, Cara, eu tô vem curiosa outras com esse pessoas super documentário famosas agora. e da indústria dizendo que você tá mentindo e que a culpa é sua. De todas as acusações, o Brian não contestou 2 delas e foi considerado culpado pelas 2. As demais foram rejeitadas. Em outubro de 2004, ele foi condenado a 16 meses de prisão, ou seja, ele passaria apenas 1 ano e 4 meses preso. Além disso, ele teria sido obrigado a registrar-se como agressor sexual. O Drake ainda era menor de idade na época, então seu nome ainda não tinha sido revelado como vítima. Então, a maior parte dos registros do tribunal que aconteceram nessa época ficaram todos em sigilo. O Brian foi liberado da prisão em 2005, depois de cumprir sua pena. Em 2006, o Disney Channel contratou ele para trabalhar na série The Sweet Life of Zack and Cody, Meu Deus, estrelada pelos Zack e irmãos Cody. gêmeos Dylan e Cole Sprouse. Ou seja, ele foi escalado para trabalhar em mais um programa infantil com atores menores de idade. Beleza. Que, inclusive, gente, tinham 2 produtores que trabalharam com o Brian no The Amanda Show. Então, assim, mesmo depois da condenação, essas pessoas que escreveram cartas de apoio a ele continuaram trabalhando com ele normalmente. O Brian fez a dublagem de 3 episódios, mas ele não teve contato direto com o elenco ou com a equipe no set de filmagens. Quando o Disney Channel descobriu sobre a condenação dele, ele foi imediatamente demitido e suas dublagens foram substituídas. Que bom. Depois dessa demissão, ele continuou aparecendo em diferentes projetos que incluem Bedtime Stories em 2008, Freaks of Nature em 2015 e a série Anger Management em 2012. Fora que o Brian também trabalhou em outros projetos, como os filmes X-Men e X-Men 2. Em 2018, ele teria feito seu último papel na minissérie Animal Showdown, e segundo o TMZ, atualmente ele vive em Los Angeles. Só que não para por aí. Depois disso, outro funcionário da Nickelodeon chamado Ezel Channel foi preso por abuso. Nesse caso, o homem teria levado uma criança com ele até o estúdio, o abuso aconteceu lá, e esse homem já tinha sido condenado por abuso anteriormente, então ao todo, 3 funcionários da Nick, em um curto período de tempo, foram presos. Foi só depois disso que eles começaram a olhar os registros dos funcionários, pra ver se tinha algum antecedente criminal antes de contratá-los. E mesmo com todas essas polêmicas... Cara, é tipo isso, Caio, é tipo isso. E inclusive, alguém falou, isso aí pode ser só teoria, bagulho doido. Falaram que o ícone da Nickelodeon é da ilha lá. Mano, isso aqui é doideira. Depois de... Mano, com um já é estranho. Os caras precisaram de 3. Aí eles... talvez tenha algo estranho aqui, hein? Tem caroço desse angu. Algum antecedente criminal antes de contratá-los. E mesmo com todas essas polêmicas, Nickelodeon continua crescendo mais e mais. Então agora a gente volta a falar do Dan Schneider. Beleza. Então a gente volta no tempo pra época que ele começa a trabalhar na sitcom What I Like About You, onde a Amanda tinha um papel. A Amanda trabalhou de 2002 a 2006 na sitcom. E como na Warner Brothers ele não tinha nem perto do poder que ele tinha na Nick, Sim. Ele não podia fazer o que ele quisesse, ele volta a atenção dele pra criar de novo pra Nickelodeon. Então ele decide relançar a série que ele começou na Nick, que teve muito sucesso, All That, agora com um novo elenco. Então agora ele era o roteirista, produtor executivo do programa e o principal responsável no set. Então assim, ele já tinha muito poder antes, mas agora ele tinha ainda mais e ele fazia questão de mostrar. Como eu falei pra vocês, o Dan começou como ator e depois ele já foi, pra parte de produtor, de roteirista, mas ele gostava de aparecer, então... Vez ou outra ele aparece nas séries que ele cria, como eu falei pra vocês. Ele apareceu em The Amanda Show. E aí ele decidiu aparecer também em um episódio de All That, onde os atores falam sobre ele. E ele aparece, assim, numa cena num carro com uma mulher muito bonita, dando camarão pra ele comer na boca. E as crianças aparecem falando sobre ele e se referindo a ele como um deus. E aí os novos atores agora que estavam trabalhando em All That começam a contar como era trabalhar com o Dan. Então assim, os mesmos problemas que ele tinha lá no começo em fazer com que as crianças tivessem cenas constrangedoras, com piadas de conotação sexual, todas essas coisas continuaram, só que agora era até pior. Ele fazia várias piadas raciais nas séries e eles contam que o Dan se aproximava muito mais das crianças brancas do que das negras. Dentro da Nickelodeon eles tinham um outro programa chamado Dare, que em tradução seria Desafio. Mano, já tá ruim. Mano, meu Deus do céu, o cara é o anticristo. E basicamente os atores tinham que participar e fazer vários desafios que eram, tipo assim, bem pesados quando você pensa que são crianças e eles não tinham escolha, eles tinham que fazer. E aí eu acho que nessa parte do documentário dá pra entender como essa relação de poder se mostra em muitas coisas, desde coisas pequenas a coisas muito maiores. Porque não era só uma relação de poder, era uma relação de abuso também, de tipo, você tem que fazer e você não pode reclamar e você não pode falar que não.
E, obviamente, a Odette fez muito sucesso de novo, então conforme o Dan foi ficando mais poderoso, ele foi ficando mais agressivo e mais abusivo verbalmente. Jesus. E no documentário eles contam que isso acontecia com todo mundo, não eram só os atores que sofriam ou as pessoas do set, os roteiristas, era todo mundo. Então, pra vocês entenderem, o Dan participou de duas das maiores eras de sucesso da Nick, que ocorreram nos anos 90 e nos anos 2000. Ele ajudou a criar, escrever e produzir diversos outros seriados que eu ainda não tinha citado aqui, de grande sucesso da Nick. Então, depois de All That, como eu falei pra vocês, ele lançou a série Drake e Josh, que também fez muito sucesso. Depois teve Game Shakers, Sam and Cat, Victorious, What I Like About You, Zoe 101, iCarly e muitas outras. O Dan ficou conhecido por impulsionar a carreira de vários atores infantis que se tornaram grandes estrelas, como Ariana Grande, Amanda Bynes, Drake Bell, Kenan Thompson, Jamie Lynn Spears, Victoria Justice e muitos outros. Foi realmente um momento de ápice da Nick, porque muitos programas deles ficaram extremamente populares. Então, obviamente, o Dan também estava no seu momento de ápice, né? Os programas dele eram extremamente bem-sucedidos. E ele estava faturando muito e ganhando ainda mais poder lá dentro. Pra vocês terem noção, iCarly, por exemplo, que foi um dos programas que mais estourou dele, tinha muita audiência. A Michelle Obama participou de um episódio, pra vocês só entenderem como realmente era uma coisa muito grande pra época. O Dan também sempre gostou muito de internet, de tecnologia, então ele começa a gravar com uma câmera Cybershot, meio que assim os bastidores no set, e começa a postar tudo isso no YouTube, assim. Então era realmente o começo da era de blog, de vlog de anos atrás, sabe? Então ele mostrava os bastidores, as salas de edição, os roteiristas e, claro, o elenco. Tem muitos vídeos que os atores parecem bem desconfortáveis, mas ninguém pedia pra ele parar de filmar ou dizer que não gostava, meio que... Eu sei que tem uma parada que fala, eu não sei se é verdade, mas disseram que o elenco do Victoria Justice não gostava principalmente da Victoria Justice, né? Tem toda uma treta, até porque ela foi deixada de lado. Mas disseram que o elenco do Brilhante Victoria fez um... Só que ela não tava. Só que, tipo, tava todo o resto da galera. Tá ligado? De tão bizarro que é a história. Todo mundo entrava na onda, ria das brincadeiras, brincava junto e mais uma vez demonstrava muito nessa relação de poder. Obrigada, que ele Evandro! tinha, que era muito gigantesco e todo mundo fazia tudo o que ele quisesse. O estilo de humor do Dan era muito atrevido, digamos assim, né? O tipo de piadas que ele gostava, o tipo de humor que ele queria fazer e que ele fazia, né? No caso, como eu falei, tinha muita conotação sexual, muitas cenas mostrando o pé das atrizes, sexualizando as garotas, na maioria das vezes. Tem muitos vídeos na internet sobre essas cenas específicas que são horríveis de assistir, porque, né, como mulher, vendo essas garotas menores de idade fazendo essas cenas péssimas que não tem nada de engraçado nelas, é um show de horror. Então vocês conseguem ver isso facilmente na internet. Tem muitas cenas, no documentário eles mostram bastante também. E, gente, é bizarro, é desconfortável de assistir. Eu não consigo nem imaginar pra essas atrizes como foi ter que fazer tudo isso. Então... E ter esses vídeos, assim, pra sempre na internet, sabe? Então, mesmo esses roteiros que ele escrevia sendo extremamente bizarros, ninguém falava nada. Então, eles tinham que fazer. Ninguém reclamava, ninguém dizia uma palavra, porque era o Dan Schneider, entendeu? Era a galinha de ovos de ouro, ninguém podia falar nada. Eu acho que um dos piores, assim, que tem as piores cenas é o Victorious. Tinham muitos extras que eles gravavam e a emissora não sabia como gerenciar essas cenas. Tem muitas cenas da Ariana Grande que são bem difíceis de ver e de narrar pra vocês. Porque, de novo, né, a gente é um programa pra criança, então realmente é bizarro. Tem um trecho de uma entrevista do Dan que eles mostram muitas vezes durante o documentário, onde ele fala que ele tem o poder de colocar os atores nas piores cenas possíveis. Meio que dizendo assim, o que ele decidir fazer, eles vão ter que fazer. Então era ele mesmo dizendo assim que ele sabia que ele tinha esse poder de decisão e que todo mundo tinha que fazer. Muitas mulheres relataram sofrer assédio do Dan, então principalmente as que trabalhavam na parte do figurino. Elas contam que às vezes elas estavam trabalhando e ele mandava, assim, uma mensagem falando que elas tinham que ir no local que ele estava pra fazer massagem nele. Então, ele assediava elas o tempo todo e elas tinham que fazer. Então, muitas pessoas sempre viam ele recebendo massagens durante o set. Então, essas coisas eram feitas na frente das pessoas e ninguém falava nada. Então, assim, pra quem essas mulheres iam reclamar, sabe? Estava lá na frente de todo mundo via, sabia. E ninguém fazia nada. Então o Dan ficou conhecido agora por ser um chefe abusivo que se aproveitava do seu elenco e da equipe e que basicamente tinha criado um ambiente de trabalho hostil para os seus funcionários. A Nickelodeon sempre foi muito focada em comédia, né, em fazer as crianças rirem. Então muitas vezes para as crianças era realmente muito engraçado, mas muitas cenas para os
adultos eram esquisitas. E no documentário eles falam uma frase que eu acho que é muito importante nesse contexto, porque a Nickelodeon era feita pra entreter as crianças e não pra educar. Faliu, né? E aí chega o Peraí, Kids' Choice. Nickelodeon era feita pra entreter as crianças e não pra educar. E aí chega o Kids' Choice Awards de 2014, onde o Dan Schneider recebe uma premiação, assim, muito grande por todo o trabalho que ele fez. Então, assim, ele era o queridinho do canal de TV, ele tinha criado programas com muito sucesso, tinha feito muito dinheiro lá dentro. Eles dizem que durante 20 anos foi ele quem moldou o entretenimento infantil, então todas as maiores estrelas da Nick estavam lá homenageando ele, mas uma delas não compareceu, que era Janet McCurdy, de Sam and Cat, e todo mundo ficou sem entender por que ela não foi. Então isso em 2014, né? E aí, 8 anos depois, ela publica um livro sobre a vida dela e o relacionamento dela com a mãe, que inclusive assim que saiu esse livro, ela deu algumas entrevistas e ela lia uns pedacinhos do livro. E imediatamente eu falei, eu preciso ler esse livro. Então logo que saiu eu comprei, eu li. E mesmo eu não sendo, como eu falei pra vocês, né? Na minha infância eu não assistia Nickelodeon, então eu não assistia Sam and Cat. Mas eu queria muito ler esse livro dela, que é muito bom. E aí já seria história para outro vídeo, mas eu voltei para esse livro para pegar assim as partes mais importantes e trazer para vocês, que tem a ver com o caso de hoje, né, que é toda essa parte do Dan Schneider e tudo que aconteceu na Nick. Então esse livro dela, gente, é uma autobiografia sobre a vida dela, então ela conta em ordem cronológica, assim, fala sobre a sua infância, todos os problemas que ela teve com a mãe, que a mãe era muito abusiva, e aí a mãe dela tinha esse sonho para ela se tornar uma atriz famosa, então ela conta como foi, como tudo começou e como ela conseguiu, né, o seu primeiro grande papel, que foi na Nickelodeon. Ela interpretava a personagem Sam em iCarly e depois teve o spin-off Sam and Cat. Então ela começou a trabalhar com o Dan quando ela tinha 13 anos de idade, né? E aí no livro, ela fala sobre o criador. Ela não diz quem é o criador, ela não dá o nome ao criador. Entendi. Mas a forma como ela cita essa pessoa várias vezes dá a entender que é o Dan Schneider. Então ela fala que o criador ficava gritando durante as filmagens, que ele gritava com todo mundo e que o primeiro beijo dela aconteceu em uma cena e que ela tava muito nervosa, que ela tava paralisada e ele ficava gritando pra ela se mexer mais. E ela conta que ela ficava muito triste porque ela queria agradá-lo, como todo mundo, né? E aí ela fala que teve um momento em que o criador queria fazer uma reunião apenas com ela. Então ela e a mãe vão almoçar com o criador pra poder, né, descobrir sobre o que ele queria falar. E a mãe dela achava que era sobre um spin-off. E aí no livro ela fala assim, minha mãe achava que era isso, já que é muito comum que o criador crie spin-offs. Então, mais uma vez, dá a entender que é o Danny, já que ele criou vários, como The Amanda Show, Drake e Josh, né? Então, que eram programas que vieram de outro programa. E aí ele criava, então ele fez isso várias vezes. E ela conta que toda conversa importante com o criador começa da mesma forma. Ele começa a cobrir a pessoa de elogios, dizendo que é o melhor ator que eles têm, enquanto ele vai diminuindo os outros atores. Então ela fala assim, que ela sabe que ele é o motivo dela ter um papel grande na TV e a família dela não passar mais por dificuldade financeira, mas ela fala que ao mesmo tempo ela fica se perguntando se ele não quer apenas jogar os atores uns contra os outros e se ele não fala essas mesmas coisas pros outros também. Então ela fala assim, o criador tem dois lados, o lado que é bom e que ele vai te cobrir de elogios e vai fazer você se sentir a pessoa mais feliz e mais importante do mundo. E que tem o lado mal, que é controlador e apavorante, que vai te xingar na frente de todo mundo e fazer você se sentir um idiota. Ela fala também que trabalhar com ele por uma temporada inteira fez ela entendê-lo. Que ela já viu ele fazer homens e mulheres adultos chorarem com insultos e degradação. Que ele chama todo mundo de idiota, palhaço, estúpido, burro, incompetente e por aí vai. Então ela já estava há 3 anos em iCarly, até que em outra ocasião, quando ela tinha 18 anos, o criador oferece bebida alcoólica pra ela. Ela fala que não quer, e aí ele responde que os atores de iCarly são muito caretas, porque os atores de Victorious sempre ficam bêbados juntos. Então ela bebe um gole da bebida dele, né? Uma dessa, a galera do Victoria's Justice fez uma outra festa aí, em grupo. Um outro tipo de festa. Tem álcool também. E outra coisa. Agradar, ela conta que é o whisky que ela odiou. Depois disso ele se aproxima, coloca a mão no joelho dela, depois faz massagem nela. E ela fala que ela não gosta, mas ela não pede pra ele parar porque não quer ofendê-lo. Até que anos depois a iCarly termina e a Janet tinha assinado um contrato de desenvolvimento com a Nick para o que ela acreditava que seria sua própria série, né, seu spin-off, e que ela poderia trabalhar também como diretora em um dos episódios. Então ela conta que isso foi uma coisa que foi prometido a ela. Ela queria muito trabalhar como diretora.
E aí, eles disseram que isso iria acontecer. Então ela já tinha esse contrato, né, em desenvolvimento pro que ela achava que ia ser a sua série, mas na verdade seria Sam and Cat, que foi uma série que ela fazia com a Ariana Grande. Então as duas eram as protagonistas. Mas pouco tempo depois, a Ariana começa sua carreira musical. Então aí ela começa a ficar cada vez mais famosa como cantora. E ela vai faltando as gravações cada vez mais. E no livro ela fala que ela tinha que segurar as pontas e que ela tinha que fazer, às vezes, algumas cenas que ela considerava ridículas, mas ela tinha que fazer porque a Ariana não tava lá. E que ao todo eram 40 episódios e que ela acreditou naquelas pessoas. Ela acreditou que ela teria uma série só pra ela, que ela poderia dirigir um dos episódios. E ela disse que só no fim ela percebeu que ela não ia dirigir nenhum episódio, que eles não iam fazer o que eles tinham prometido. Que, na verdade, era o motivo pra ela estar lá ainda. Ela conta que era essa promessa que ela poderia dirigir um dos episódios e que no final nada disso aconteceu, que era um ambiente extremamente tóxico e que nesse ponto ela já não ligava pra mais nada, não ligava nem em atuar bem, ela só queria que acabasse logo e tava torcendo pra que ela fosse demitida. E aí, nessa parte do livro, tem um trecho bem importante que eu vou ler pra vocês. O criador se meteu em apuros com a emissora pelas acusações de abuso emocional. Sinto que era apenas uma questão de tempo e que deveria ter acontecido muito antes. Avaliou a quantidade de encrencas que ele se meteu. Não foi algo a ser resolvido com apenas uma breve punição. Chegou ao ponto de a presença dele no set com os atores não ser mais autorizada, o que dificultava a comunicação entre as tomadas. Ele fica sentado em uma sala parecida com uma pequena caverna na lateral do estúdio, cercado por pilhas de frios, seu lanche favorito, e pequenos prêmios do Kids' Choice Awards, sua conquista de vida mais estimada. Então, nesse trecho, ela relata como era trabalhar com o Dan depois que ele estava sendo investigado, né, que ele já não podia mais ficar ali dentro do set da forma como ele fazia, ele tinha que ficar em uma sala separada, e aí no documentário eles contam que tinha uma pessoa que ficava lá com ele, e quando tinha alguma coisa que ele não gostava, que ele queria que regravasse, ele falava pra essa pessoa que tinha que entrar no set, passar a informação, e aí eles tinham que regravar. Então, nossa, eles falam que demorava muito mais e que eles trabalhavam muitas horas a mais por conta disso, porque era mais difícil dessa forma, mas era assim que era agora. Pouco tempo depois disso, o programa Sam and Cat é cancelado. A Jeanette conta que ela ficou extremamente feliz. E nessa época ela tinha 21 anos de idade, então ela fala que ela já não queria mais trabalhar lá, então ela estava se sentindo ótima até que ela recebe uma ligação dos advogados dela. Então eles fazem uma reunião e ela conta que a Nickelodeon tá oferecendo $300 mil pra ela. E ela não entende por que eles estão oferecendo essa quantia. Mano, e eles respondem que tem uma condição, que é tipo, eles falam como se fosse um presente, mas na verdade tem uma condição que é: você não vai poder falar publicamente sobre como era trabalhar na Nickelodeon. Mas ela não quer, ela não aceita, ela fala que a Nickelodeon não quer que ela fale sobre sua experiência pessoal e sobre os abusos do criador. E aí é nesse ponto que começa uma investigação interna sobre essas alegações contra o Danny, como eu falei pra vocês, e a Janet cita no livro. Ele não podia mais ficar dentro do set, né, durante as filmagens, e pra ele esse era o pior castigo, justamente porque ele gostava de ficar lá com o elenco o tempo todo, mas aí o próprio Danny disse que eles não proibiram ele de entrar no set, que foi uma escolha dele, que ele optou por enviar orientações da sua sala. Então, assim, durante o documentário tem várias alegações contra ele, que ele sempre rebate dizendo que não era aquilo, que era outra coisa. E na maioria das vezes ele fala que era decisão dele, e que não era uma coisa que ele foi obrigado a fazer. Até que em 2017, o Dan volta a trabalhar em sets, mas de outros programas, não mais do Sam and Cat. Agora ele trabalhava no Henry Danger e Game Shakers. Juntamente nessa época, vinha acontecendo uma mudança cultural em termos de assédio e toxicidade no ambiente de trabalho. Foi quando aconteceu o movimento Me Too, onde as mulheres relatavam diversos abusos e assédios que elas sofreram. Muitos homens importantes da indústria do entretenimento começaram a ser acusados, um atrás do outro. Nessa época também começou a rodar muitos vídeos na internet, né, que eles resgatavam das séries do Dan, falando sobre o comportamento dele, falando sobre cenas que ele mesmo escreveu para as séries, cenas que tinham muita conotação sexual e que eram interpretadas por crianças menores de idade. Então as pessoas começam toda essa discussão, né? Porque um homem adulto como o Dan Schneider tá fazendo isso com esses jovens atores e, mais importante, por que estão deixando ele fazer isso? Tipo, o que tá acontecendo ali dentro? Eles não encontraram nessa época evidências de má conduta sexual, mas a investigação concluiu que o Dan poderia ser verbalmente abusivo. Ele negou que tenha agido de forma inadequada com colegas de trabalho. Mas aí a Nick começa uma nova investigação sobre a conduta do Danny e ele é desligado da Nickelodeon em 2018. Ele recebeu a quantia de $7 milhões. Os programas dele já estavam próximos do fim, então os programas acabaram e pronto, era isso, ele estava fora.
Na investigação, não encontraram provas de comportamento inapropriado com crianças ou relacionamento com crianças, mas encontraram provas de abusos no ambiente de trabalho. Já o Dan diz que esse não foi o motivo do seu desligamento da Nick, mas que hoje ele faria algumas coisas de forma diferente. Ele falou que ele aprendeu ao longo dos anos sobre como ser um chefe melhor. E aqui, bem rapidamente, eu quero voltar no assunto Amanda Bynes, porque tem um blind item que eu acho importante citar aqui pra vocês. Em 2018, o site Crazy Daisy Nights postou um blind item, que em tradução é item cego, que é basicamente uma notícia, normalmente em uma coluna de fofocas, na qual os detalhes do assunto são relatados enquanto as identidades das pessoas envolvidas não são reveladas. Então, nesse blind item, supostamente escrito pela Amanda logo depois do Dan ser demitido da Nickelodeon, o site afirma que ela escreveu: "Obrigado por todo o seu apoio contínuo. Não sei como qualquer um desses homens dorme à noite. Mas uma coisa que eu sei é que o que é feito no escuro sempre vai aparecer na luz." E aí, nessa mensagem que ela teria escrito, tem algumas letras maiúsculas perdidas que, quando juntas, formam a frase Dan did it, que seria o Dan fez isso. Então não se sabe o que exatamente seria isso, já que pode ser muitas coisas. Então, por conta disso, mais uma vez se especula, né, sobre a questão do abuso que ela poderia ter sofrido do Dan. E aí, logo depois que saiu o documentário, o Dan postou uma entrevista no canal dele, e aí tinha uma pessoa entrevistando, e aí ele ia falando o que ele pensava, mas parecia tudo bem pensado, não parecia, né, que ele só sentou e no momento da pergunta ele foi falando, parecia que foi tudo bem roteirizado, assim. E aí ele fala que ele não achava que os atores se sentiam mal com as cenas, que ele não percebia nada disso, ou quando eles tinham que participar daquele programa que eu falei, que eles tinham que fazer coisas que eram coisas ruins, eles não queriam fazer. Então ele fala: eu não sabia que eles se sentiam assim, se eu soubesse eu teria feito diferente. O que, gente, sinceramente, não teria, né? Porque os atores e a equipe não tinha nem abertura pra falar quando eles não gostavam de alguma coisa e nem mesmo pra dizer não pra ele. Então, óbvio que ele não teria feito diferente, não tinha nem como, né? Então, ele fala que ele também tá pronto pra voltar a trabalhar com programas infantis e tal, mas acho muito difícil. E quando a gente para pra pensar, nesse vídeo eu citei algumas pessoas, né, que passaram por abusos e por todas essas coisas dentro de sets e dentro do trabalho deles, e que claramente foi muito difícil para eles entrarem na vida adulta. Então a lista, assim, de jovens que entraram na indústria muito cedo e que depois tiveram uma série de problemas por coisas e abusos que eles sofreram é gigantesca. Então eu sinto que esse documentário é uma pontinha do iceberg, assim, sabe? E aí traz toda essa discussão sobre como o ambiente de trabalho para menores de idade na indústria do entretenimento muitas vezes não é seguro. E o estrago que isso pode fazer na vida deles é evidente, né? Só nesse vídeo a gente falou muito sobre isso. Então eu acho que pode ser que venha muito... Não só, tipo, eles trabalharem na indústria de entretenimento, como eles consumirem certas coisas, né? Eu já falei que eu sou completamente contra criança na internet, num geral. YouTube, TikTok principalmente, Twitter, qualquer rede social. Criança não é pra ter rede social. Criança é pra ter negócio pra desenhar, negócio pra rabiscar, fazer essas coisas. E não tá com TikTok, conta no TikTok, fazendo dancinha, vendo não sei quem dançando, que blá blá blá. Entendeu? Pra comer terra. Falei, comi terra até os 13 anos, olha como eu tô. Doido da cabeça, mas não tô alienada, entendeu? Eu tô com o chapeuzinho aqui de alumínio. O satélite do Elon Musk não me pega. Já disse. Muito mais por aí. Eu espero que sim, não só da Nickelodeon, mas num contexto geral, assim, do entretenimento, que as pessoas discutam mais sobre isso, que os abusadores paguem pelo que eles fizeram, né? Então é uma discussão muito longa. Acho que daqui o pior foi o do Drake, envolve muita coisa, são muitas camadas. Quando saiu esse documentário, eu fiquei obcecada pesquisando e lendo tudo. E eu falei, eu preciso trazer esse vídeo pro canal porque é uma discussão importante. Mas, de novo, são muitas camadas, tem muito assunto aqui nesse vídeo que daria um outro vídeo só sobre isso. Trabalhar então, nessa se vocês indústria, quiserem algumas coisas específicas, me contem aqui nos comentários. E é isso, quero que vocês continuem essa discussão nos comentários. E os outros então, dois contem pra mim aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso, a opinião de vocês. Não esquece do like, que me ajuda muito na divulgação do vídeo. Eu gostei bastante do canal dela, eu achei que ela explica bem, ela parece... aquela professora legal, sabe? Que, sei lá, ela vai falar sobre um livro que a escola pediu pra ler, só que ela explica de um jeito bacana. Eu gostei muito do vídeo da Jaqueline. Eu achei ela muito fofa, achei ela querida. Achei que o jeito que ela explica é muito bom, a voz dela é gostosa de ouvir, então... ela fala com muita propriedade, então dá aquele... Tipo, você presta atenção, sabe? Aquela voz que instala e você presta atenção. Então,
Eu gostei muito do canal, não tinha visto. Realmente, pelo que eu vi, os vídeos dela são mais longos mesmo. Apareceu aqui, ó, um outro caso, por exemplo, e é 1 hora também. Eu acho que ela faz esses vídeos mais explicativos de documentários. Eu acho que os vídeos dela são mais documentários. É ela falando casos e coisas que aconteceram num geral. Então eu achei muito interessante o vídeo dela, gostei da forma que ela falou. O vídeo foi bom, é um tópico sensível, mas é a realidade, né? A gente já viu vários vídeos aí de as farsas que tem em Hollywood e esse tipo de coisa. E isso daí só comprova, né? O bagulho da Nickelodeon eu já sabia de alguns casos, mas. É, eu vi, ele foi afastado de tudo. Então. Cara, doideira, doideira. Mas é isso, deixem um like, comenta aqui outros vídeos se vocês quiserem patrocinar algum outro vídeo dela de outro documentário ou algum outro vídeos nesse estilo. Deixa aí nos comentários e cola nas lives. E é nóis, e é tchau, e é proud, blau. Falou.